Olá! Esse é o quarto episódio do podcast Map Life Cast, o podcast da mulher altamente poderosa. E hoje nós vamos falar sobre negócios, maternidade e também sobre o estilo de vida Map Life, que é o estilo de vida da mulher altamente poderosa. E hoje eu trouxe simplesmente três mulheres poderosas para falar sobre esses temas e você não pode perder. Vamos lá? Hoje eu trouxe simplesmente três mulheres altamente poderosas: Elana, Larissa e Vládia. Vamos começar? E aí, poderosas, como é que vocês estão? Queria que vocês se apresentassem. Começa aí, Larissa, se apresentando para todo mundo conhecendo vocês. Depois a gente vai iniciar várias perguntas sobre negócio, maternidade e o estilo de vida da mulher altamente poderosa. Tá ótimo. Eu sou Larissa Ferreira. Eu sou empresária da construção civil, juntamente com meu marido, somos sócios. Também estou finalizando o 10º período de direito, né? Futuramente pretendo advogar. E essa sou eu. Que bom! E a doutora Elana? Sou Elana Ribeiro, sou a mamãe da Ilane do Levi, esposa do Roberto Didier, médica pediatra, empresária, e estamos aqui para trazer essa conversa gostosa e contribuir aí para a vida de muitas mulheres. Perfeito. E Vládia, fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou Vládia Gonçalves, sou empresária há 25 anos no segmento de propriedade intelectual, mãe de duas crianças lindas, João Victor, de 15 anos, e o Heitor, de 14 anos, atípico, que me soube, assim, que me fez a mulher mais feliz desse mundo, e é um prazer estar aqui com todas vocês, principalmente nessa cidade linda que eu amo. Então, eu queria conhecer um pouquinho da história de vocês, certo? As histórias, elas conectam muito. Quem vê aí a clínica Vivarte, a empresa de vocês, a empresa da Vlad, às vezes não sabe como é que começou e às vezes acha que foi do nada, né? Então, é muito Isso. importante a gente falar um pouquinho da história de vocês, porque as pessoas vão ver que elas também podem. E nós estamos aqui, mulher, para mostrar para você que se a gente conseguiu. Hoje eu amanheci meu filho mostrando o kitnet que eu morava. Ele conseguiu amizade com o filho do dono. E aí hoje ele é amigo do filho do dono. E hoje ele trouxe lá para mim o videozinho do kitnet bem pequenininho que eu morava quando eu cheguei aqui em Sobral. Olha, então se eu que estava lá naquele kitnet hoje estou aqui, com certeza vocês podem também. Aí através da história dessas mulheres poderosas, nós vamos entender que vocês também podem, tá bom? E aí, Elana, me conta um pouquinho quem era a Elana antes da medicina, antes desse Império Vivarte, antes desse casal top aí que todo mundo acompanha e ama. Eu adoro as histórias de vocês. Me conta aí um pouquinho de antes da tua trajetória, para as pessoas também verem que elas também conseguem, que elas também podem. Quem era a Elana antes da medicina? Eu acho que não dá para dividir, porque eu enxergo da Elana hoje, né, um amadurecimento da Elana que sempre foi, daquela menina que sempre aprendeu a entender que nada cai no colo, que tudo tem que buscar com honestidade, com trabalho. Sempre cresci com meus pais, vendo meus pais conquistando muita coisa, com trabalho, com honestidade. E aquilo é a base que me fez querer e me faz crescer a cada dia. Então, eu enxergo a Elana hoje um amadurecimento daquela menina que sempre foi tão responsável, que sempre foi muito família, muito ligada à família e que sempre admirou demais o trabalho dos pais. E isso é Eles minha são médicos base. também? Não, Ah. meus pais, eu sou a primeira médica da família, né? Agora, hoje temos mais, meus dois irmãos, né, são mais novos, foram médicos, temos tios, mas fui a primeira médica da Que família. bênção. Passei no vestibular novinha, aos 17 anos. E eu tive que ter muita força, porque naquela época, aqui em Sobral não dava. E eu tive que morar em Fortaleza. Como falei, sempre fui a filha apegadíssima, a mãe e o pai. E eu costumo dizer que eu sempre fui mimada. E isso é muito bom, sou até hoje, pelos meus pais, muito mimada. Mas é um mimo responsável. Eles sempre souberam também me mostrar o caminho. E uma coisa que eu levo muito, o crescimento, ele precisa de trabalho, honestidade. Perfeito. E essa menina que lá decidiu fazer medicina e foi morar em Fortaleza,
teve que enfrentar muita coisa. A distância dos pais foi a principal. E amadureci muito nesse primeiro momento. E o que me fez ir para lá era lembrar que meu pai, ele saiu, meu avô era fazendeiro, ele saiu, como ele sempre disse, com a sua bicicleta, lá do interior, aqui pertinho de Sobral, ali, próximo à Praça de Rafael Arruda, que é São José do Torto. E ele veio para Sobral, ele começou ali pequenininho e com seu próprio esforço ele cresceu hoje. É um grande empresário no ramo de agropecuária. A minha mãe casou nova, né? A gente está conversando, Larissa, que você casou nova. Ela casou aos 17 anos. Enfrentou uma faculdade com filha pequena, que era eu. E sempre ao lado do meu pai. Inclusive, chegou a abrir mão da profissão, que ela formou em letras, na época era professora, para estar ao lado dele, junto. E eu sempre cresci vendo eles dois trabalhando junto, crescendo e criando os filhos de uma forma muito honesta, muito respeitada. Perfeito. Então, eu sempre achei lindo chegar num local e dizer assim, você é filha de quem? Ah, você é filha do Eupidio Ribeiro, da Helena? Você leva aqui o que quiser. Você nem... Então, Honestidade, assim, né? o nome, ele vale mais do que qualquer coisa. Então, isso é minha base. E foi a partir daí que essa mulher amadureceu. Então, eu não consigo dividir. Eu acho que as maiores características que eu tenho hoje e que me fazem impulsionar, elas só foram amadurecidas daquela menina. Perfeito. E Vádia, me conta como foi assim que você começou no mundo empresarial, certo? E o que fez assim você não desistir? Foi a maternidade? Foi o que fez assim você seguir e estar aqui hoje? Gente, eu comecei nesse segmento sem querer, sabe? Daí eu trabalhava em outras empresas, né? Trabalhei numa empresa no mesmo segmento que eu atuo hoje, uma de São Paulo. Tanto que eu vim atuar em Sobral, por incrível que pareça. Assim, vim desbravar mesmo. Eu trabalhava em uma empresa privada e eu disse, não, eu quero trabalhar para mim. Então, eu era consultora. Uhum. E só que nessa consultora, eu estava até conversando com a minha equipe que veio, eu disse, gente, eu vendi isso aqui, não sabia nem o que eu estava falando. Eu só vendia, entendeu? E eu me identifiquei, porque trabalhar com pessoas é muito bom. Uhum. E aí, na outra empresa, os próprios empresários. Porque eu sempre gostei de estar muito próximo dos meus clientes, de ter relacionamento. Hoje, eu não tenho mais esse tanto contato com os empresários, porque não dá, porque são muitos, né? Tem empresários aqui que eu tô querendo conhecer. Eu vou conhecer hoje que foram fechados os negócios. Mas não foi assim, eu comecei querendo ser empresária, não. Eu estava fazendo faculdade de Direito e eu tive que fazer uma opção. Ou se eu ficava com a empresa, ou se eu terminava a faculdade, porque era muito caro naquela época. E aí eu fui pedir a Deus discernimento. Durante 3 meses eu era coordenadora de crise, uma coordenadora de jovens. E aí, em oração, eu disse, só vou colocar essa empresa se Deus disser que é para ser. E aí o meu coordenador na época foi e disse que sim. E aí eu montei no meu quarto. Passei 2 anos sem quarto. No subúrbio, lá no Henrique Jorge. E aí entrou um sócio comigo que trabalhava, Uhum. né? O tanto que a empresa antigamente era WE, era Vlad Edivaldo. Ele não passou nem 3 meses. E eu era muito boa no comercial. E ele era muito bom na parte administrativa dos processos. E eu fiquei com a mão na cabeça. Eu disse, meu Deus, como é que agora vai ser? E eu sozinha, viu, gente? Comprei um computador de 24 meses. E aí começou a vir cliente, eu visitando cliente, sempre gostei de ter relacionamento, fiz logo amizade com o povo lá dentro do balcão do NPI, ficaram muito meu amigo, então começaram a me ensinar. O meu antigo patrão na época, ele me ensinou também, sabe? E assim, Poder dar humildade também, né? Como ela isso. estava falando, né? E assim, foi tudo muito, foi um processo. Tudo com muita honestidade, tudo muita oração, até porque a GVG, ela nasceu de um propósito, nasceu de oração. Então, eu tenho até lá escrito, envergonhados e confusos ficarão todos aqueles que contradisserem. Então, assim, não foi fácil. Tá onde eu tô hoje, porque começou pequeno, Uhum. né? Começou dentro desse propósito. Eu me lembro que um fax para mim que eu ganhei de presente, Deus disse que eu devolvesse, porque não era aquilo ali que era para mim. Eu era que tinha que comprar. Você acredita? Que ele sempre falou comigo. E aí, com 2 anos, eu recebi uma proposta de um empresário, diretor do Maraponga Marte Moda,
Olha, ele disse assim, Vládia, tem uma sala aqui para você. Ah, olha, eu não contei pipoca. Minha mãe, você é louca, você vai pagar aluguel sozinha, né? E tudo, como é que vai ser? Porque ela me ajudou muito na época, né? E aí eu fui, não olhei nem para trás. Peguei um assaveiro de um amigo, mandei botar as coisas dentro. Ele disse: você passa 6 meses sem pagar aluguel. E aí contratei uma secretária e eu fiquei dentro do miolo do Maraponga Martimóvel. Vocês imaginam aí, gente, tanto de empresas lá dentro e eu sendo a única de marcas e patentes. Não foi Deus, não. 6 meses sem pagar nada. Aí, e eles mesmos me ajudavam. Então, toda sexta-feira, o diretor, como ele tinha contato com todos os empresários, eles iam lá para minha sala. Aí, as minhas estratégias, né? Aí eu botava lá um frigobar com um uísque, aí eles vinham, aí fazia aquele happy hour. Mas, assim, sempre trabalhei com muita verdade. Eu digo que a GVG, ela é uma escola para mim, né? Não nasci grande. Hoje a gente ainda busca mais ainda a parte da expansão. Essa minha trajetória não foi fácil. Tem um professor de Sociologia do Direito, Juarez Leitão. Eu vou levar esse homem para o meu coração. Porque eu disse assim, professor, eu não sei o que é que eu faço. Se eu desisto da empresa, né? Ou se eu desisto da faculdade. Porque eu já tinha outras formações. Ele disse assim, saia da faculdade. E é o que fez você não desistir? Não desistir. Foi um propósito, porque Deus tinha confirmado, e foi a minha palavra. Papai é um policial militar aposentado, foi delegado no Itapipoca e muito honesto. E aí tinha a questão da minha palavra. Aqueles clientes que disseram assim, por que você não coloca uma empresa para você? Como era que eu ia voltar atrás da minha palavra? Entendi. Vontade de desistir eu tive muito, mas quando eu dou a minha palavra é algo assim surreal. Quando eu digo que é sim, é sim. Quando é não, é não. Aí eu olhava para os clientes, a vontade de Olha desistir isso. e não tinha força, porque o processo antigamente demorava 5 anos. Era. Era Não era 5 anos, como não era hoje. como hoje, não. Tem processo lá que demorou 10 anos para sair, porque a gente briga, e a gente tem um diferencial muito grande no mercado. Então, assim, a minha palavra me pegou. Perfeito. Olha, Larissa, e me conta, como é que surgiu aí a sua empresa? Por que que você foi para esse ramo com seu esposo? Conta um pouquinho esse desafio aí de tão jovem, já ser empresária. Fala um pouco pra gente. Bom, eu também, como a doutora Ana estava falando, também a minha família é uma família muito humilde, né? E meu pai e minha mãe, por mais que eles ainda não tivessem formação, eles sempre incentivaram que eu me formasse, né? Que eu teria que me formar, sempre me botaram em boas escolas, mesmo não tendo tantas condições. E eu sempre tive isso na minha cabeça, de que eu teria que me formar para poder dar esse orgulho aos meus pais. Olha, Sempre tive na minha cabeça. E aí a minha mãe me teve muito cedo, ela me teve aos 16 anos. E ela sofreu muito, né? Com todo esse julgamento, de achar que ela não ia conseguir. E a minha maior vontade era eu conseguir para poder as pessoas superarem aquele julgamento que eles tinham dela, né? E aí minha mãe e meu pai se casaram. Minha mãe só fez 18 anos, já se casou, né? E com o tempo, quando eu fiz 16 anos, eu conheci o meu atual marido, né? Conheci ele 16? com 16 anos. Eu conheci ele e a gente começou a namorar e tudo. Ele fazia já faculdade, eu ainda não, né? Ainda estava no ensino médio. E ele já fazia engenharia civil. Aí, quando eu comecei minha faculdade, ele já estava na metade. Quando ele estava na metade da faculdade dele, ele entrou para uma construtora. Ele iniciou o trabalho em uma construtora. E ele tinha coisas que ele não gostava muito. Então, ele tinha vontade de construir o dele, né? Para poder fazer tudo realmente organizado. Tinha alguns processos que ele não gostava nessa construtora anterior. E aí, um certo dia, eu estava grávida. Eu tinha quase, acho que estava 18 para 19 anos. Aí ele disse, Larissa, acho que eu não vou ficar muito tempo nessa empresa. E eu não trabalhando grávida, né? Eu fiquei, meu Deus, o que a gente vai fazer? E aí, quando meu filho nasceu, meu filho estava com 6 meses, certo dia ele chegou em casa, Larissa, eu saí. E eu respirei fundo, o coração acelerou. Eu disse, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Ele disse, a gente vai começar a nossa. E aí eu disse, tudo bem. Ele estava ainda no 9º período da faculdade, mas a gente De ficou engenharia. de engenharia.
E aí a gente colocou para frente mesmo. A gente falou, vamos iniciar. Atualmente nós somos especialistas no financiamento de construção. Uhum. A gente faz trabalho para outras construtoras também. Eu estou finalizando a minha faculdade. E no começo foi difícil justamente por ser novos. A gente teve um certo, não sei nem se eu posso dizer um preconceito, mas as pessoas julgavam. Ah, vocês são tão novos, vocês vão realmente conseguir? E eu lembro como hoje da nossa primeira cliente, primeira pessoa que confiou na gente. Uhum. Inclusive até hoje a gente tem uma amizade muito grande com ela, de ela falar com a gente falar com ela, uma coisa assim muito, porque foi a primeira cliente que confiou na gente. E a gente tem esse carinho imenso por ela. Olha. Mas foi, acho que a parte mais difícil mesmo foi a gente botar pra frente tão novos, com um filho pequeno, só de 6 meses. E hoje em dia o meu filho vai fazer 4 anos e a gente estamos seguindo firme, já saindo dessa parte de que a gente iniciou no Minha Casa Minha Vida e já estamos saindo para o alto padrão, né? Iniciamos Perfeito. agora há um ano atrás. Eu tô tão fixado em produção de conteúdo que eu já tô vendo tu fazendo um vídeo com essa mulher, a minha primeira cliente. A doida que confiou em mim primeiro. Foi tipo isso. A gente vê a clínica da doutora Elana, doutor Didi, assim, tão grande, tão poderosa aqui na região, e a gente acha que sempre teve, né? E aí eu queria entender melhor como é que você decidiu ser médica e como foi, assim, por que vacinas? Como... Me conta um pouco da história, assim, pra gente entender. Vamos lá. A decisão de ser médica, como eu falei, sou a primeira da família. Então, se me perguntar, racionalmente eu não sei dizer. Mas eu sempre olho para a nossa história e vejo a mão de Deus. Então, hoje a gente trabalha junto, a gente tem um segmento que se casa, onde quem tem um casamento pessoal e profissional, mas que foi uma missão que Deus confiou a nós, que é cuidar de famílias. E a medicina, ela surgiu no meu coração com a vontade de cuidar, sempre gostei, sempre fui uma pessoa muito ligada à família, a gostar de cuidar. E, de repente, eu quero fazer medicina. E, como eu disse, naquela época foi tão difícil que eu, com 15 anos, tive que morar em Fortaleza, uma cidade grande, longe dos meus pais, sozinha. E fui. Tomei essa decisão, passei com 17 anos e passei aqui em Sobral. Na época, eu sou da terceira turma da Universidade Federal de Ceará, aqui de Sobral. Então, voltei para casa e foi lá que conheci meu esposo, né? Durante o processo vestibular, a gente se conheceu. Começamos a namorar no primeiro ano de faculdade. E dali para cá, graças a Deus, vamos fazer 23 anos juntos. Juntos mesmo, a gente consegue mesmo. Assim, é uma ligação muito forte. E a gente se formou em 2008, em dezembro. Em janeiro de 2009, a gente resolveu que ia casar. Casamos e fomos fazer a residência. E a gente foi morar em Fortaleza. Logo no primeiro ano de casado, os dois no primeiro ano de residência médica. Ele decidiu pela ginecologia e obstetrícia. Eu fui para a pediatria. Nada pensado por nós. Olha. A gente, assim, eu vou pro ramo eu vou fazer o que eu gosto. Eu sempre fui assim. E casou. Muita gente dizia assim, Casou bem perfeito. Gente, tinha uma torcida grande, queria me levar para morar na França para ser neurocirurgiã, tá? E aí, pensa, era, né, a classe... Eu disse, não, mas eu quero ser pediatra, eu gosto disso. E a gente foi fazer, assim, essa pretensão assim, que a gente tem hoje, né? Graças a Deus, a gente une muito nosso trabalho. Então, mais uma vez, a mão de Deus. Com 5 meses de casado, Elana descobre que está grávida. Também nada planejado. E aquela descoberta foi assim, e agora? Os dois estão aqui na residência, é trabalhar muito e ganhar pouco para morar no capital. A gente morava de aluguel ainda na época. Mas foi aquela surpresa e logo em seguida eu fiquei muito feliz. Mas eu tive a perda gestacional. E Deus, ele mandou aquela gravidez como uma forma de dizer, vocês vão ser pais agora. E ele já sabia por que a gente tinha que ser pai e mãe. Porque ele sabia o propósito que a gente ia ter, inclusive na vida profissional. Porque é só quando a gente é mãe, que a gente é pai, que a gente descobre... A medicina, ela ensina muito, o protocolo, o tratamento, mas ensinar a entender a dor humana, a gente não tem essa aula. E quando a gente é mãe, é pai, inclusive essa perda gestacional que eu tive, meu marido como obstetra, ele disse que até hoje,
quando ele tem que dar essa notícia, que ele tem que dar muitas vezes, ele lembra e ele sabe fazer isso de uma forma mais humana. Mas quando eu tive aquela perda, eu decidi ir. Agora eu quero ser mãe. E 2 meses depois, veio a gravidez da Ilaninha, que já está aí com quase 16 anos. E ela foi uma gravidez tranquila. Então, os dois fazendo residência, filho pequeno em Fortaleza. E eu terminei a pediatria, eram 2 anos de residência na época, e ele continuou a obstetrícia, porque eram 3. E eu fiquei lá e fiquei trabalhando, trabalhava na Albert Seib, apaixonada ali pela pediatria geral. E nesse meio tempo, como eu estava esperando ele terminar o pensamento de voltar, ele terminou a residência e ele olhou e disse: amor, por que você não faz neonatologia? Neonatologia é uma outra uma subespecialidade da pediatria para cuidar de recém-nascidos. E eu disse, não estou tão bem aqui. Não, vamos. E foi algo assim, vamos. E, de repente, eu me apaixonei pela neonatologia. E hoje, enquanto eu fui para a neonatologia, eu quero mais 2 anos, aí foi o contrário, ele já foi trabalhar. E a Ilana tinha 2, 3 anos. Com isso, ele começou a fixar em Fortaleza. Consultório, compramos casa própria. E Tudo em Fortaleza. Tudo em Fortaleza, ou seja, não vamos mais para Sobral. Estamos aqui, estamos bem, ele já com muitos pacientes. Enfim, havia o concurso do Hospital Regional, que estava ainda por inaugurar, e eu fiz. E deixei. Passou 1 ano, aquelas coisas que fazia e demorava a chamar, até esqueci. E já estávamos lá, vamos morar em Fortaleza, tudo certo. Casa, tudo. Casa reformadíssima, tudo novinho. Quando a gente teve a tentativa de assalto, o cara botou uma arma na frente do nosso carro. Estava eu, ele, meu pai, minha mãe e minha filha. Eu disse tudo que eu tinha de mais precioso ali dentro daquele carro. Graças a Deus não nos aconteceu nada, assim, né, foi... Mas aquilo eu tive um síndrome de pânico. Com certeza. E um mês, fico até emocionada, porque Imagina. às vezes é a mão de Deus. Até nos momentos que a Tem gente não momentos entende, que a gente sente e a mão gente de acha Deus, que né? foi uma tragédia, sim, foi um livramento, mas ao mesmo tempo eu entrava em pânico quando eu lembrava que tinha que trabalhar, quando eu lembrava que meu filho tinha que ir para o colégio. Eu fechava o olho, eu via aquela arma na nossa frente. Meu Deus. E meu marido olhou e 15 dias depois, foi 1º de junho, 15 de junho, eu fui chamada para o Hospital Regional. Olha, Só que a minha intenção era, vou ser chamada e não vou. E ele olhou e disse assim, nós vamos. E eu nunca esqueço também dessa decisão que ele teve. Ele tinha o consultório dele, ele já estava fixo, a gente veio para cá do zero. E aí ele disse, nós vamos. Quando eu vim assumir o Hospital Regional, eu vim assumir pediatria. Eu tinha feito a prova para pediatria. E aí souberam que eu estava terminando a neonatologia. E aqui em Sobral, acho que tinham 2 neonatologistas na época. Eles queriam abrir uma UTI neonatal. E aí a diretora olhou para mim e disse, não, você vai assumir a neonatologia. E aí eu cheguei, só demorou um pouquinho mais, que a gente veio em outubro. Começou uma transição para Sobral, com filho pequeno, 3 anos. E posso dizer, tenho um carinho enorme pelo serviço de neonatologia do Hospital Regional Norte. Comecei o primeiro leito de UTI, eu estava lá dentro. Fui diarista lá durante quase 10 anos. Plantonista, diarista e... Enfim, mais uma vez, a mão de Deus na nossa vida. Eu abri o serviço de obstetrícia em seguida. E voltamos para cá, não para morar de aluguel, porque a gente foi morar no apartamento do meu pai, né? Que ele tinha um outro apartamento, a gente foi morar. Mas a nossa casa própria lá de Fortaleza ficou lá. Depois vendemos, enfim. Mas, assim, a gente chegou em Sobral. E vamos procurar. Ele sempre teve um pensamento... frente assim, nós vamos, eu quero consultório, eu quero... E eu já estava tão feliz na minha UTI, que tá ótimo aqui. Não, a gente tem propósito a mais, ele sempre disse. E quando ele foi abrir, a gente foi alugar uma sala. E aí a gente foi procurar clínicas em Sobral. E todo mundo dizia assim, vai para uma clínica que tenha muito movimento, porque vocês estão chegando, ninguém médico na família. Ele, o primeiro médico da família dele, é o primeiro da minha. Então, éramos nós começando. Não tinha aquele tá aqui, vamos... Não, a gente não teve essa mão
Assim, claro, muitas pessoas ajudaram, mas essa mão, assim, de pegar e colocar, como eu disse, aprendo de que nada vem pronto, mas tinha a mão de Deus. E a gente olhou para uma clínica, que é a clínica Sandro Ponte, na época que tinha poucas. Lá estava recém-inaugurada, e ele disse, é aqui. Aí eu Eu olhei me para consultei ele, lá com ele. eu olhei para ele e disse assim, como assim, amor, aqui? Aqui não tem ninguém. Isso é aqui. Foi um dos primeiros lá. Tava só, ele só, o doutor Sandro atendia, que já era coisa mais, vamos aqui. A gente pegou uma sala do nada, reformou ele, olhou, eu queria que ele botasse o nome da clínica Dr. Robert Dier. Não, eu não vou botar Dr. Robert Dier, porque isso aqui vai crescer. Eu não Olha. quero ligar o meu nome, nem o meu, nem ao seu, porque isso vai ser maior. E ele sempre disse, vai ser maior. E ele foi, ele sempre gostou muito de estudar latim, grego, essas coisas, significado, e encontrou o nome Vivate, que significa vida. E ele disse, o que é que tu acha? Núcleo Vivate. E começamos como Núcleo Vivate, nós dois. Eu ali timidamente no consultório, porque não era o meu objetivo inicial, o dele sempre foi. Uhum. E ficamos aí na Sandro Ponte um bom tempo, quando ele, 2, 3 anos após, terminou a pós dele em São Paulo, ainda tinha isso, viu, gente? Ele ficava vindo até São Paulo fazer a pós em fertilidade. E foi convidado para ser parceiro lá na Fast Baby hoje. Ela é uma grande clínica que a gente tem em Belo Horizonte, Fortaleza. E nós aqui hoje como representantes em Sobral, Fast Baby Sobral, tem no Cariri, hoje já foi crescendo. E o Daniel tinha sido preceptor dele, o Daniel, diretor da Fast Baby Ceará, tinha sido preceptor dele na obstetrícia em Fortaleza, no César Caos, e convidou ele, e ele aceitou. E abriu aqui em Sobral, né, um núcleo. E a gente foi, esse núcleo foi crescendo. Quando um dia eu conheci a Márcia Oliveira, que eu tenho hoje uma amizade, um carinho enorme, hoje ela é gerente geral do Sobral Shopping, que olhou para mim e disse assim, eu estou aqui resumindo um pouco, gente, é porque a história é mais... Ela olhou para a gente no jantar e disse, por que que vocês não abrem uma clínica de vacina no shopping? Olha. Foi esse susto, viu, Vlad, no shopping, opa. E aí ela disse... Eu olhei para o meu esposo muito assustada, por quê? Porque desde a faculdade, a gente tinha um sonho de uma clínica de vacina e ela não sabia disso. Olha. A gente sempre gostou muito de prevenção, prevenir. Tava sendo boca de Deus ali, né? E pra aí eu você. olhei para ele, a gente tinha acabado de entrar no empreendimento, que era uma clínica de estética, que eu não vou me estender aqui porque... Mas era uma clínica de estética, eu tinha entrado em sociedade com a minha cunhada, que é farmacêutica estética. Eu... Nada na estética, eu só gosto. Gosto muito, amo massagem, amo drenagem, sempre gostei muito, mas não tinha nada de estética. Mas foi a nossa primeira empresa. E estava com uns 3 meses dessa inauguração. Como eu vou abrir uma clínica no shopping? Vá amanhã no shopping conversar com a gente. E a gente foi, topamos. E também recebi o nome algum. Tá louca? Vai, como assim? Né? Eu lembro muito que meu pai disse, pagar um aluguel do shopping para o meu pai é um absurdo, porque meu pai é daquele assim, você tem que ter a casa própria, o ponto próprio de... comércio, né, do negócio. E a gente tinha comprado, estava em construção ali na São Lucas, Medical Center, que hoje é onde meu esposo atende. E eu disse, vamos. E lá a gente, quando começou o Perfeito. projeto, o arquiteto disse, olha, aqui dá para fazer consultórios. Ele, pronto. E dali cresceu, eu fui para dentro, lindo. me apaixonei pelo consultório, pela área do consultório, fui crescendo. Hoje a gente tem, somos 3 salas de atendimento, mais vacinação. Então, a gente tem uma equipe multiprofissional. Quando você falou, mãe atípica, eu me emocionei aqui. Porque é incrível também como eu tá com 1 ano, eu terminei uma especialização, sou Nessa área, né? certificada, né, para atendimentos neuropediátricos de crianças neuroatípicas. E sigo aí, eu vivo fazendo aí pós. Por quê? Não foi pensado. Eu fui escolhida mais uma vez. Eu comecei a receber muitas E crianças é um assim. propósito E lindo. me apaixonei. E hoje eu estou também nessa área. Perfeito. E assim, hoje eu trabalho com equipe multidisciplinar, psicopedagoga, psicóloga, nutricionista, fono. E a clínica cresceu. E ela saiu do núcleo, que éramos nós dois, realmente. E ela, com o nome dela, o Viver Vida, a gente está lá com a clínica Vivar Vacinação. Perfeito. E assim, o olhar para trás não foi nada pensado, mas tudo eu vejo o dedinho de Deus conduzindo. A gente só fez dizer o sim, muitas vezes com muito medo, mas sabia que é isso.
Deus está querendo que vá. E vamos cuidar de famílias e pro nosso propósito. Perfeito. Que lindo. Lindo. E aí tem conexão, né, para vocês conversarem sobre Com esses nomes. certeza. Amém. Não, porque ela é neuro, né? Uhum. Então, assim, tá, eu gostei. Vai ter muita Por- conexão entre vocês, viu? Porque assim, eu faço parte da AMA Brasil, e que é dos amigos do autista. Então, assim, eu viajo muito, dando palestras sobre ser empresária, mãe atípica. E quando é em Fortaleza, ele vai. E eu fico impressionada, assim, porque eu tenho um contato com muitos profissionais, né, da área, vai a neuro, vai uma fono e tudo. Então, assim, eu já passo a ver também o Heitor, porque quando nós fomos procurar, né, para poder dar entrada nos processos da marca, do selo dos amigos do autista, junto com o Augusto Cury, e ele ligou para minha empresa. Quando ele me falou o projeto, né? Eu peguei e fiquei assim, só um minuto, porque os meninos vão lá para a empresa. Eu disse, vem aqui, Heitor, fala aqui com o tio. Olha Eu que disse, lindo. pois eu aceito esse projeto, sim. Perfeito. E o Heitor, ele vai pro palco, viu? Muito bom. 11 Gente, anos. é lindo. É lindo. Eu, assim, mães atípicas, elas são Uhum. escolhidas. E eu digo que eu sou E escolhida. eu digo, eu fui escolhida. E eu já fui perguntada várias vezes, como é que você decidiu mais uma coisa na vida? Mais uma vez foi Deus. É verdade. Porque eu fui escolhida. Com Eu certeza. senti cada vez sendo mais chamada. É verdade. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Eu vou falar um caso de cliente. Eu queria que vocês lembrassem em algum caso que chamou a atenção de cliente. A Vlad até já iniciou essa parte, porque realmente tem tudo a ver com o teu propósito e você registrar uma marca que tenha conexão, né, com o que você Isso. vive, né? Uhum. E hoje eu faço a gestão do escritório, mas eu atuei na parte de regularização de imóveis, de inventários, né? E aí fazendo conexão aqui com o que a Larissa vive também muito e vai viver muito na advocacia dela. E eu sempre gostava de deixar, eu tinha o propósito de ajudar órfãos e viúvas, mães, eu queria muito que aquela mulher saísse com uma casa. E muitas vezes, gente, ela nem era minha cliente, eu era advogada do homem, mas assim, eu tentava ver uma forma de essa mulher ficar numa casa, porque tinha as crianças, né? E conversava com o marido, com o homem, o ex, nem que fosse meu cliente, e já aconteceu de eu estar advogando para o homem e a gente conversar e ver uma forma de essa mulher continuar na casa com os filhos. E eu lembro também de um inventário que eu passei 20 anos. E eu passei, não, né? O inventário tinha 20 anos quando eu entrei. E em um ano a gente conseguiu resolver. E não posso falar o nome por questão de ética profissional, mas essa mulher sempre fala comigo, agradecendo, né? Porque ela tem 2 filhos e ela tá na casa dela, ela conseguiu. Porque a casa é segurança, é proteção, né? Toda mãe que quer, Deus o livre, morrer e deixar a criança numa casa, É né? Então verdade. eu tinha muito isso, de deixar aquelas pessoas naquela casa regularizada. E se fosse meu cliente, eu não ver formas dessa mulher estar numa casa. Então, estou me lembrando desse caso. E eu queria que vocês. Tu lembra de algum caso assim que te chamou a Sim. atenção, que te marcou? Ah, tem um, gente, vocês não têm noção. Eu participava de um programa de rádio toda terça-feira. Quem não registra não é dono. Isso era bem cedinho. Ai, amei essa frase. Essa frase dá para botar direto no Instagram. Quem não A gente registra não é dono. Aí eu, bem cedinho, eu disse, não vou passar. E você também, Larissa, ver essa frase, dá para você. Aí eu, bem cedinho, eu tava com a minha assistente, assim, vou passar lá no Fabiano, uma clínica de estética. E ele tava bem em ascensão, sabe? Trazer esse pessoal de fora, do SBT, tudo pra lá. E quando eu cheguei, eu vou tomar café lá no Fabiano, vou comer pão, é lá. Aí, quando eu cheguei, ele tava de cabeça baixa. E eu disse, o que é que tu tem? Aí ele, uma clínica grande de estética, ele, Vlad, eu ia me matar. Gente, eu peguei o meu escarpão, Meu Deus. eu joguei ele bem longe, peguei o copo com água, fui lá no banheiro, peguei, e eu disse, Senhor, eu consagro a ti em nome de Jesus. Eu disse, se levante agora. Pode se levantar. Eu nunca me esqueci. E eu saí pegando essa água e repreendendo em cima dos pés da menina, tudinho. Eu digo, vamos orar. Aí, eu posso chamar a minha esposa, que a casa era em cima? Eu digo, deve. Eu só sei que foi algo assim para mim surreal. Meu Deus. Eu cheguei lá na empresa me acabando de chorar. Porque eu dizendo assim, Senhor, eu sei o meu propósito.
Muitos empresários estão passando por problemas psicológicos, de depressão, de dívida, de tanta coisa. E eles têm, e eles se abrem. Se abre mesmo com você. Teve um que a filha estava querendo, estava toda se cortando, querendo se matar. Então, gente, não é sobre marca, não é sobre registro de marca. Eu vim agora de uma cliente e ela falou tanta coisa linda para mim, ou pelo Zoom, né? Ela estava no escritório dela e ela disse assim, Vlad, lembra daquela vez que você veio aqui? Eu nem te falei que a minha obra estava embargada. E tu lembra que tu disse que em setembro tu ia receber? Pois foi em setembro eu recebi. Amém. Mas você sabe por Palavra quê? tem Foi. poder. Então, assim, Não é só sobre não é marcas, só né? sobre marca. Eu tô aqui, eu vim, gente. Sabe, eu vim porque eu tenho um amor muito grande por você. Quero estar perto dos meus clientes, gosto de ver o mercado. Mas eu sei que Deus tem um propósito. E eu vinha no caso assim, Deus não une pessoas, Deus Com une certeza. propósito. E tem algum propósito, sempre vai ter. Com E não é à certeza. toa, viu? Nós estarmos aqui juntas. De jeito nenhum. E a Elana falando aí a especialidade dela, porque o podcast ia ser outras mulheres, né? Aí devido às agendas, e aí ficou tu e a Elana e a Larissa. Então, com Pois é, certeza, né? Deus une é isso pessoas, mesmo. une propósitos, né? Tem tudo a ver com o que a gente vai viver. Você falando dessa parte espiritual, uma vez lá no meu escritório, subiu uma pessoa e começou a conversar e a pessoa começou a manifestar mesmo. Demônio, a pessoa começou a ficar bem diferente. E aí, meu esposo é um homem de oração e a moça da manutenção lá do escritório também é uma mulher muito de oração. Eu costumo dizer que eu falo assim, Aline, você é a mulher mais próspera daqui, de dentro. Uhum. Porque, gente, não é sobre dinheiro, é sobre posicionamento, é sobre coração grato transbordo. Todo aniversário ela dá algo para alguém. Pode ser uma caneca, pode ser uma caneta, pode ser um perfume, e ela sempre lembra de todo mundo. Ela escreve para as pessoas, ela transborda, ela ora. Então eu costumo dizer que ela é uma mulher muito próspera, porque o que ela tem, ela transborda, né? E aí nesse dia aconteceu isso também, de eles orarem e aí conseguir ajudar aquela pessoa que estava naquela Uhum. situação. Então, não é sobre só o serviço jurídico, né? É sobre impactar vidas, é sobre a gente conseguir realmente transformar as pessoas. E aí, Larissa, tu lembra de algum momento assim especial na sua empresa ou na sua... A Larissa, ela é bem nova, né? Bem desafiador. Uhum. Eu quero te parabenizar, Larissa, viu? Pela sua Obrigada. juventude, né? E sua posição, a sua vontade. Mãe, estudante de direito, empresária, parabéns. E aí você lembra de algum caso, ou dessa também dessa cliente inicial, que te chocou assim, que você, gente, a gente conseguiu resolver, ou algo diferente que aconteceu? Na verdade, é um outro que foram duas clientes, que eram mãe e filha, que elas tinham esse sonho de realidade de ter a casa própria. E na época a gente trabalhava só no Minha Casa Minha Vida, né? Que é um valor mais baixo. E aí elas tinham sido enganadas por outra empresa. Tinham pegado um dinheiro bem alto delas, né? E elas ainda tinham essa vontade de ter a casa própria. Inclusive, a gente fez em parceria com uma mentorada sua também, que Uhum, foi a Eveline, né? uhum. E aí ela trouxe pra gente e disse: e aí, vocês pegam? Elas só têm esse dinheiro aqui, e aí teria que baixar este valor. E quando a gente ouviu a história delas, a gente ficou tão emocionado que elas ainda tinham essa vontade. Ela estava disposta a vender outra casa, a vender carro, a vender tudo para conseguir construir a casa dela. E aí eu sentei com meu marido, a gente pensou bem, a gente Uma mãe e falou, uma filha. uma mãe e uma filha, era uma casa uma na frente da outra. A gente sentou, vamos fazer. E aí, quando a gente sentou com elas para a gente resolver como seria o projeto, porque teria que diminuir por conta dos valores, né? Ela disse, não, a gente abre mão. E aí a gente fez uma casa bem menor, mas elas queriam realizar o sonho da casa própria. E eu lembro que quando a gente foi entregar essa casa, foi uma entrega muito emocionante, assim, de muito choro. E elas eram muito católicas, né? Então Uhum. teve aquele momento de oração, foi uma coisa muito bonita mesmo, e foi uma das entregas mais emocionantes que a gente fez até Lindo. agora. E quando a gente terminou a casa, que a gente foi calcular ainda o valor que faltava, ainda faltava muito dinheiro. E aí ele olhou pra mim, Larissa, a gente vai entregar a casa e a gente vai confiar nelas irem pagando. Eu falei, com certeza. Com Coisa certeza. boa. Demorou um tempo, mas elas pagaram o valor total. Hoje em dia, ela quase todo mês ela posta.
a foto da casa dela e disse, meu Deus, eu lembro desse dia como se fosse hoje. E a gente sente a emoção, né? Que a gente realmente realizou o sonho daquela família. Inclusive, um mês depois da entrega, a mãe dela faleceu. E ela Meu postou, Deus. e ela postou muito emocionada, e a gente se emocionou também, porque a mãe dela estava na Realizou entrega. um sonho antes de morrer, né? Exatamente, a mãe dela estava na Olha, entrega muito feliz, muito chorosa, conversou muito comigo, agradecendo, meu Deus, muito obrigada. E depois, acho que uns 2 anos depois, a gente também entregou a casa de um primo deles. Também falaram a mesma coisa. Ah, vocês já entregaram a casa da minha tia e da minha prima, e agora está entregando a minha. E aí isso deixa a gente emocionado, né? Já que eu tô toda arrupiada. eu também. Porque é muito emocionante. A gente trabalha realizando sonhos. A gente tá indo para o alto padrão, mas a gente continua ainda no Minha Casa Minha Vida por causa dessa emoção de realizações. Porque quando a gente vai para o alto padrão, já é mais para investimento, essas coisas. Uhum, Mas ainda assim tem uma emoção, né? com certeza. E eu acho que foram essas duas clientes que mais me emocionaram assim na entrega, que foi um cliente que eu não vou esquecer. Cada uma de vocês aqui com certeza realizam sonhos, né? De negócios, de Sim, casa. E a doutora Elana, o esposo dela, eles trazem ali a vida, né? Eles são usados por Deus. É muito lindo, porque a pessoa também tem um sonho, né? De ter um filho. Quantas pessoas fazem tratamento, Verdade. desejam tantos anos, né? E eles ali contribuem para isso. Então, lembra aí de um caso assim que te marcou, que você. São muitos casos, eu imagino, viu? Da- Mas lembra de um que você, meu Deus, assim, enquanto vocês falavam, passaram vários aqui. imagino. E a gente tem um privilégio muito grande. A gente trabalha juntos, né? E a gente trabalha com várias famílias desde o sonho da gravidez Verdade. até o acompanhamento. Então, é o sonho, é o positivo. Gente, a vibração do positivo lá em casa, eu já me acostumei hoje em dia, mas no começo ele começa, parecia que ele era o pai, né? A gente parou quando eu disse que estava grávida. Mas ele vibra, ele fica triste com o negativo. Então, a gente vive esse positivo da gravidez. Amém. A gente vive a entrega, o pré-natal, o ultrassom, a primeira vez que veio aquele rostinho no ultrassom, o E vive batimento. alguns momentos do A negativo gente também, né? vive isso, a gente vive a entrega. E essa entrega depois, ela vem pra cá, ó. Porque eu até brinco com ele, opa, agora é meu, eu fico brincando, né? Porque acompanhar o desenvolvimento de uma criança É. é muito emocionante, gente. E eu brinco que hoje eu só posso trabalhar de salto alto, porque nós já há 14 anos em Sobral. Então, assim, tô com adolescentes, né, que são grandes, aí são maiores do que eu, É. lá no consultório. E hoje a gente fazendo os partos dos irmãos. E a gente forma uma verdadeira família. Então, a gente tem, eu paro para pensar, eu chamo família Vivate, né? É uma coisa que eu sempre chamo. Por quê? Porque são muitas histórias lindas, emocionantes. Eu não tenho nem assim, como diz assim, cada parto é um parto. Recente, a gente fez um parto que eu chorei junto, porque eu sabia a história dela, a conheci até de outro lugar, e quando eu vi ela realizando o sonho de ser mãe, ela chorou tanto que eu comecei a chorar junto. E eu pedi desculpa por estar chorando. Gente, eu estava com um médico, pediatra ali. Teoricamente, você sempre enxerga aquela... E eu fazendo aqui, eu aqui com a criança, levando até ela o primeiro contato, e eu chorei. E eu olhei para o pai da criança e disse sim, me desculpe pela emoção. Aí ele, doutora, no dia que você perder essa emoção, você deixa de ter sua essência. Uhum. Então, aquilo ele me permite, né? Como também já tive que... Eu trabalhei em UTI, né, Natal, mais de 10 anos. Então, imagina, Ai, começo de uma vida e algumas perdidas infelizmente. ali dentro. Mas tu sabe o que é que eu sentia quando eu estava lá? Mesmo a notícia ruim, quando ela é acolhida, a gente consegue levar um conforto. Não é fácil a gente, como mãe, dar uma notícia dessa, né? Verdade. E agora eu vou citar um caso desse da UTI, que era uma criança que era assim, estava em cuidados paliativos, é aquele que é assim, gente, a medicina não tem mais para onde ir. E a mãe sabia. E eu pedia muito a Deus que essa criança não falecesse no meu plantão. Porque eu tinha um apego já muito grande à mãe. E eu não queria. Eu não queria. Eu não sabia que a mãe pediu o contrário. E uma sexta-feira santa, eu sempre almoçava na casa do meu avô. E fui almoçar na casa do meu avô. Lembro que eu almocei e voltei correndo, porque eu entrava no plantão de 1 hora. Aproximadamente 1h30 da tarde, a criança faleceu no meu plantão. E eu pedi tanto a Deus que não fosse, né? E naquela hora que eu fui falar com a mãe, ela me abraçou.
E ela, doutora, mesmo diante dessa dor, eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu pedia tanto a Ele que quando Ele levasse meu filho, Ele levasse com você perto de mim. Ou seja, ela pediu o contrário. E eu pedi algo que eu não sabia o que estava pedindo, porque eu tinha que estar lá. E mesmo na dor, a gente consegue acolher. Então, é uma profissão linda, graças a Deus, com muito, a gente vive muitos casos lindos, mas sim algumas notícias difíceis que têm que ser dadas, mas que quando a gente sabe acolher, sabe sentir a dor junto, né? Sabe acolher aquela dor, porque eu acho que sentir ninguém sente. A dor do outro, só o outro sabe, mas você sabe acolher a dor. Verdade. Ela vai. E nós somos usados para isso também. Né? Com Nossa certeza. missão, ela não pode ser só de coisas boas, então a gente é usado também para isso. Então, Perfeito. Deixa eu fazer agora um momento com vocês. Um momento polêmica. Vlad, me diz aí, conta aí para todo mundo, tá? Por quê? Por que que eu vou pagar para uma empresa para registrar uma marca, tá? Vou pagar ali, vou pagar acompanhamento. Por que que eu vou fazer isso? Conta aí para todo mundo. Por que fazer isso se a pessoa pode ir no site e fazer só, não é privativo de uma empresa esse serviço? Por que contratar uma empresa para registrar a sua marca? Vamos lá. Você tem um filho e o seu filho, ele vai precisar de ter uma boa assistência. Você vai lá e faz ou você contrata um especialista? Porque assim, poder fazer, fazem. E por incrível que pareça, o meu propósito é com clientes que vêm com problemas. Porque eu tenho um diferencial que foi Deus que me deu, que foi um método que ninguém tem. Eu sei detectar lá na frente O o problema. Eu sei detectar antes da pessoa dar entrada. E o melhor, essa empresa ela não nasceu para dar entrada em protocolo de marca. Essa empresa ela nasceu para lhe fazer exclusivo, para você ser único, para você ser só seu. O Map Life ele é só seu. Por quê? Porque eu tenho um investimento caríssimo naquela empresa só para o acompanhamento. Eu não estou falando das outras coisas, não. Eu estou falando de acompanhamento. Eu estou falando de técnico. Eu estou falando de cursos técnicos. Eu estou falando de blindagem. Eu estou falando de software. Eu estou falando de sistema. Eu estou falando de IA. Estrutura. Tudo isso aí a gente faz. E outra coisa, a gente quando pega um processo de uma marca, a gente vai até o fim. A gente briga com o próprio órgão. Nós ganhamos porque Deus disse que não existia causa nenhuma na justiça que a gente fosse perder. Por quê? Porque antes do empresário chegar lá para fazer um investimento, você imaginou, você tem lá seu império, você é conhecido por quê? Pela sua marca. Qual a diferença da tua mentoria para outra? É a tua marca, tua maneira, teu jeito de você ser. E a tu marca já gera ali pertencimento, ela já tá ali conexão. pertencimento. Tu imaginou você com tudo aquilo, você marca, marketing, placa, o desenvolvimento, Tem o que mudar. fardamento, tem que mudar tudo. Teve um cliente que me ligou, eu estava indo para São Paulo. Eu não me esqueci desse cliente aí, para mim foi sensacional. E ele ia para minha empresa, foi indicação, e ele disse que não ficou lá na GVG porque achou caro e foi pro concorrente. Aí, quando chegou lá no concorrente, passou 2 anos, ele me liga, doutora, me ajude, eu tô aqui perdi na segunda instância. Me deu vontade tão grande de voltar, gente, porque eu adoro esses Aí casos. tu falou assim, não se preocupe, eu sou especialista em resolver problemas do concorrente. É porque eu digo assim, nós somos soluções empresariais. Mas, gente, por incrível que pareça esse testemunho, eu digo que ele já tinha perdido a primeira instância. Na segunda, por erro do concorrente, não ter feito uma pesquisa de anterioridade, não ter feito um método, não ter feito todo aquele levantamento. Aí ele estava com uma multa de 200 mil para pagar. Gente, por causa de um erro tão simples, só por causa de uma letra.
Mas é simples para você que tem experiência. E eles não passam, porque o que que acontece com essas empresas? Elas querem só mais uma marca, e lá não é uma marca. Lá é a marca, é o teu investimento, é aquilo que você sonhou, aquilo que você idealizou, aquilo que você está ali todos os dias vivenciando aquilo dali. Então, assim, o empresário, quando ele tem um prejuízo desse, gente, nós ficamos assim, isso infringe os nossos princípios dentro da empresa. Entendeu? Que é falar a verdade, é ser honesta, entendeu? É dizer que dá, é dizer que não dá. E Muito nós bem. falamos, nós lá praticamente, nós damos uma aula. Quando o empresário ele chega, nós explicamos passo a passo, dizemos qual é as classificações que ele tem que estar blindado, dizemos o que é que pode acontecer, o Não que é só uma pode classificação, ocorrer. tem outras, Então, né? assim, a GVG, ela é tão especial, não é porque ela é minha, não. Ela é especial porque você não é enganado. E eu não quero o seu dinheiro para mim tá lhe enganando. Porque hoje os nossos clientes, nós temos uma parceria, um relacionamento tão transparente, tão claro, tão assim de Deus, você viu que naquele evento, você viu que o meu próprio cliente lá na frente fez a propaganda da empresa. Por quê? Porque, gente, a gente trabalha, isso é algo que, para mim, infringe os meus princípios de enganar. E aí nós fomos estudar o caso dele e, infelizmente, nós dizemos que na terceira instância a gente não ganha. Porque todos os embargos, tudo que foi colocado ali já não dava mais. E aí ele teve que incinerar todas as sacolas, perder todas as partes das etiquetas, ter que retirar tudo. Aí me diz, a GVG é cara? É, Ou tudo que ele perdeu foi caro? com certeza. E ele teve um AVC, viu? Teve um AVC. Quanto custa isso que ele passou? Quanto Pois custa, é. né? Aí, às vezes, o barato sai caro. É. E Entendeu? às vezes não tem o que fazer. Por exemplo, meu esposo é advogado criminalista e tem situações, né? Ele realmente é especialista em resolver problemas de quem não consegue. Mas tem situações que é o prazo, é processo, é prazo. É mesmo, tudo tem prazo, gente. No registro de marcas, no momento ali da gestação, tem prazos também. Tem o que Exatamente. tem a vitamina para tomar no certo momento, né? Tudo tem prazo. Na advocacia, na obra. E aí, o meu esposo é especialista em resolver problemas de quem não resolve. Mas tem situações que às vezes não tem o que fazer, porque aquela situação era para ter colocado naquele dia, naquela hora, era para ter legado daquele Exato. jeito, E eu né? poderia muito bem ter ganho, né? O dinheiro dele, dizendo que ia resolver E ele se resolver. pagaria. E ele Pagaria. Mas aí Do os nossos desespero, valores, como você disse, É. verdade, transparência, responsabilidade, porque não é só esse caso, tem outros casos, Ai, tem né? milhares de casos assim, de investimentos em shopping. O rapaz chegou lá dizendo assim, como é que pode? Eu fiz um investimento aqui de 3 lojas e em 3 shoppings diferentes e a pessoa foi lá e já existia a marca igual e não me falou. Olha, Aí eu investi só em uma loja, né, de celular, foi 200 mil, só para a parte lá uhum. do design da loja, dos móveis, e aí vou ter que tirar tudo e aquele investimento Quanto todinho. vale tudo isso, né? E É, fora a vergonha. e assim, também, David, a gente tem que ver, a gente tem que entender que isso é muito cultural, as pessoas têm que entender a importância Com da propriedade certeza. intelectual. Sim, É muito com sério. certeza. Com certeza. E você, Larissa, me conta aí, por que existem situações que a pessoa tem como regularizar em algumas circunstâncias, algumas coisas, não é privativo de uma empresa ou de advogado, né? Algumas situações, alguns serviços perante o cartório, alguns órgãos públicos ou privados, enfim. Por que contratar uma empresa para regularizar a sua obra, para fazer tudo direitinho, se tem algumas circunstâncias que o cliente pode fazer só? Bom, como a Vládia falou, né? Com certeza a pessoa pode fazer. Só que eu acredito que não vai ter aquele acompanhamento de perto que a gente faz, de estar mostrando, por exemplo, quando eu faço um acompanhamento do financiamento, né? Todo aquele acompanhamento para iniciar o financiamento, por exemplo, antes disso tem cartório, tem projeto em prefeitura. Já aconteceu por exemplo, a prefeitura perder um projeto. E aí ficou por isso. Se não fosse o nosso acompanhamento, teria ficado. E aí a gente acompanha na prefeitura, todos os dias a gente acompanha esse processo, passa para o cliente.
Inclusive, a gente tem um aplicativo onde o cliente ele vê todo o andamento da documentação, do processo, da obra. Uhum. E a gente acompanha até levar para a caixa. Quando chega na caixa, antes de uma entrevista, a gente faz, antes como cliente, a gente já sinaliza para ele como vai ocorrer. Uhum. O que ele deve fazer, como ele deve falar, porque tem todo esse processo, né? E a gente faz isso, todo esse acompanhamento. Quando a gente iniciou na questão do financiamento, a gente não sabia. A gente também foi assim e foi aprendendo, né? Hoje em dia, como eu disse, meu marido ele é especialista em financiamentos. Inclusive, ele presta serviço para outras construtoras Olha. e é referência. Inclusive, a gente até quer fazer outras coisas, como um curso, uma mentoria, um Perfeito. livro, né? A gente tem essa vontade. E também em relação ao INSS de obra, que é Uhum. pós-obra. Muitas pessoas constroem realmente com a construtora e depois fica toda a documentação lá. E quando você inicia sua obra, ela é registrada perante a Receita Federal. E se Uhum. você não regularizar no final, você nunca vai conseguir reformar, vender, porque tudo vai depender daquela E vai documentação. pagar também, né? Exato. E paga caríssimo. A gente já teve cliente que teria que pagar 50 mil de INSS de obra. E com o nosso acompanhamento, a nossa redução, ele pagou 23 mil. Então, é uma redução imensa. 50%. Uhum. Quanto É uma vale? redução imensa. E aí tem cliente que já paga assim de imediato. E a gente fica assim, tudo bem. Teve pessoas que já vieram falar comigo e disse: "Ah, eu só tenho tanto para você fazer minha redução do meu INSS. Eu só tenho tanto se você quiser." Eu falei assim, não, tudo bem. E aí o meu marido, ele é mais paciente, né? Ele, Larissa, mas como vai? Se vai se dar certo? Não, mas a pessoa já chega falando tanto. É. Tudo bem, Já então vai pague o dando valor. preço, né? Exatamente, então pague o valor todo. Eu prefiro que a pessoa pague o valor todo do que eu baixar, sendo que eu sei o trabalho que dá. Inclusive, quando a gente começou com essa redução de INSS, que também o meu marido se tornou um especialista junto com o meu pai. Eles fizeram uma parceria, né? E meu pai faz esse serviço. E posteriormente eu entrei. Hoje em dia, quem cuida da parte de redução de INSS sou eu, né? E eu já peguei muitos clientes assim. Então vou preferir pagar o valor todo. Tudo bem. Quando vai olhar quanto é o valor todo, volta atrás. Você ainda consegue, tudo. E a gente conversa e tenta analisar aquele serviço. Mas as pessoas acham que é realmente só construir e pronto. Só que tem toda a documentação, o INSS, o ISS, que é perante a prefeitura. Muitas pessoas preferem judicializar, sendo que a gente consegue fazer uma redução altamente significativa, que vai sair mais barato, né? Eu até digo muito que eu sou do ramo do direito, mas eu prefiro ali tentar resolver extrajudicialmente, né? Para poder trazer uma solução melhor para o nosso cliente, um gasto menor. Já que a gente está fazendo essa redução, a gente tem que procurar um lado mais fácil, realmente. E eu acho que o nosso diferencial é esse, é todo esse acompanhamento, a gente mostrar para o cliente como está acontecendo, a gente é muito transparente. E é isso, E a experiência, né? sem dúvidas. Mas, como eu disse, por conta da nossa idade, as pessoas ainda têm esse preconceito de achar que a gente está iniciando, não sabe. Só que a gente vem mostrando, né, os resultados. O resultado cura, né? O resultado não Exatamente. tem como. Inclusive, no nosso Instagram, quando próprios clientes postam feedbacks, viraliza assim de uma maneira significativa, porque a gente tem esse preconceito. No Natal, a gente postou uma foto da equipe, e a minha equipe também é toda jovem. Ainda são todos jovens. E aí viralizou bastante. E eu olhando assim, meu Deus, eu tenho certeza que eles estavam compartilhando por ver que é uma equipe toda de jovens. Também faz o mesmo efeito. Eu amo hater, gente. Exatamente. Porque Porque quem isso, né? gosta, às vezes, não compartilha. O hater compartilha, o hater manda, o hater bate print. Eu amo o Exatamente. hater. O hater trabalha pra gente. Vocês têm que ter hater. O hater compartilha, o hater bota nos grupos, o hater posta, entendeu? O hater, ele só não curte, mas também não influencia do mesmo jeito. Ele Exatamente. comenta, E entendeu? depois tenta copiar. E depois tenta E- copiar. Ai, O pode hater, ele é copiar. top. Aí a pessoa às vezes gosta, vocês não podem ter medo de hate, mulher. A pessoa que gosta, às vezes nem curte você, nem comenta, aí gosta, pronto. Mas o hater, ele trabalha pra você. Ele vai, compartilha, ele faz um movimento. Então é bom a gente ter hater, tem que ter. Pra prosperar. O Pablo Marçal, toda vez que ele vai lançar alguma coisa, ele faz uma polêmica, porque o hater, ele vai trabalhar para ele vai putar em todo canto. E aí, o que é que vai acontecer? Quando a pessoa compartilha uma coisa rindo da Vlad, ou da Elana, ou da Larissa, ou da Dai, lá em um grupo, a pessoa vai clicar e vai entrar no Instagram e vai saber quem a gente é. É tráfico, gente, de graça. Tráfico, assim, de graça. Entendeu? Então, a gente não mesmo. pode ter medo desse povo, não. Esse povo trabalha pra gente. E eu costumo dizer que a sua identidade, seu poder, mulher. Não precisa você se comparar com outra pessoa, porque você tem o seu diferencial. O seu diferencial é ser você. Eu recebi
uma cartinha da minha filha e me emocionou muito. Ela falou assim, mãe, eu acho muito lindo o seu estilo de ser você. Aquilo me emocionou tanto, né? O estilo de ser você. Ou seja, ela percebeu que eu não quero ser outra pessoa, que eu quero ser eu, né? E até no meu livro eu falo, viva a beleza de ser você, mulher. Então, todas nós aqui temos nosso diferencial, nossa beleza, a nossa identidade, nosso propósito. Então, não precisa, eu costumo dizer assim, fique em paz, que o cliente volta. Já vou passar aqui a palavra para a doutora Elana, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso. Fique em paz, o cliente vai voltar. Se você tem diferencial, se você é profissional, ele vai voltar. Ele vai voltar e depois, mesmo que você não consiga, como por exemplo a situação da Vlad, que foi uma situação que ela não tinha o que fazer, porque a pessoa já tinha feito muitas coisas ruins, erradas, enfim, né? E que não era para ter feito, tá? Mas o cliente com certeza deve estar falando em toda esquina, eu devia ter contratado a empresa da Vlad, eu devia ter contratado, entendeu? Então ele vai fazer o marketing do mesmo jeito. Então, quando você tem diferencial, não se preocupe, o cliente vai voltar, né? Toda vida que meu esposo quer, a gente não é que cobra caro, cobra o valor justo pelo nosso diferencial. Então, aí, quando você cobra aquele valor e o cliente não fecha, sempre a gente fala, fique em paz, ele vai voltar, né? Sim, com E certeza. aí, a gente precisa saber do nosso diferencial e entender isso e viver isso e mostrar isso para as pessoas e não cair nessa situação de pessoas que, só tenho isso. E às vezes essa pessoa, ela tem outro valor para pagar, sim, mas ela às vezes quer mandar na sua empresa, ela quer É mandar no seu verdade. negócio, né? Uhum. Então, não pode. E aí, filho é algo importante, especial, é a herança do Senhor, né? E as vacinas dos meus filhos eu também dei toda em clínica particular, porque eu sei muito essa importância, mas eu queria ouvir da boca da doutora Elana a importância da vacina realmente numa clínica, né, como a sua, e o porquê que a gente vai escolher uma clínica para vacinar, pagando ali a vacina, se a pessoa poderia ter acesso ali num posto, numa rede pública. Na verdade, ela não pode. A gente vive num país, graças a Deus, porque vacinação ela é saúde coletiva. Não adianta eu estar protegida, o meu filho e minha filha estarem protegidos se os coleguinhas da sala não tiverem. Então, assim, a proteção individual, ela gera uma proteção coletiva, é uma responsabilidade coletiva. Por que que as escolas, elas pedem o cartão de vacinação muitas vezes, né, quando vai matricular? É porque ela está preocupada com a saúde do seu filho? Não, De gente, todos, né? é de todos. Então, a vacinação, ela é uma proteção coletiva. Na verdade, graças a Deus, a gente mora num país onde a gente tem a vacinação pelo PNI, Programa Nacional de Imunização, dos mais completos do mundo. E o SUS, ele não é concorrente da clínica particular. O SUS, ele é nosso parceiro. Por quê? A clínica particular, a gente não trabalha com as vacinas que você tem no SUS. Então, é por isso que eu disse, você não tem as vacinas no SUS. A clínica particular, ela trabalha com aquelas vacinas que trazem uma proteção a mais para Ótimo. aquelas doenças que ainda não conseguiram chegar. Então, assim, muitas vacinas a clínica de vacinação, a gente fez 7 anos agora. Então, assim, em 7 anos, muitas vacinas que a gente começou tendo elas, e aí o SUS conseguiu mais na frente, porque existe todo um protocolo, quando a gente fala de saúde pública, é um gasto, gera um gasto, o governo ele tem custos, né? E ele tem todo um protocolo para chegar. Então, até essa vacina chegar até a população, ela vai levar alguns anos, né? Hoje a gente sabe que a ciência está aí a nosso favor. E a vacinação particular, a gente consegue ter. Nós estamos no interior do Ceará e a gente consegue ter aqui no interior do Ceará, praticamente assim, em primeira mão, quando chega no Brasil, a vacina chega aqui para a gente Que com a chique. diferença assim de uma semana, que é o tempo de chegar ali da região sul-sudeste, que vem onde os distribuidores estão. Então, a gente hoje tem a oportunidade aqui no interior do Ceará de ter o que a gente tem de mais moderno em proteção no mundo nas nossas mãos de uma forma muito rápida.
E a prevenção ela é muito difícil. Investir em proteção é difícil. Eu sou médica e trabalho com doença. Se você entrar aqui na minha frente, principalmente com o filho, e eu te disser, olha, Dai, seu filho está com isso. Para ele ficar bom, você vai precisar fazer. Olha, tu não quer saber o valor. Você corre atrás de comprar. Quando a gente precisa prevenir, é diferente. Porque o brasileiro ele ainda tem que aprender um pouquinho disso. Exatamente. Só vai procurar quando vê a doença. E é o contrário. A gente precisa prevenir para a doença não chegar. Então, gente, a clínica de vacina ela é parceira do PNI, do Programa Nacional de Imunização. Nós não somos concorrentes, nós somos Perfeito. parceiros. E é isso, a gente vai conseguindo trazer. Mesmo que nem todo mundo consiga, eu sei que é um investimento, né? A gente vê esse investimento, ele vem sendo cada vez mais consciente, mas nem todo mundo consegue. Mas acabei de falar na coletividade. Claro que quanto mais pessoas estão protegidas, Melhor para melhor para todos. Mas quando nem todos conseguem, mesmo aquele que não conseguiu, o coleguinha ali da sala tendo conseguido, ele vai, de certa forma, também proteger aquele que, se a família não tiver condições. E hoje, na clínica particular, a gente tem planos de vacinação. Eu falo, a Ilana vai fazer 16 anos, falei até aqui no começo, quando ela nasceu, nós éramos 2 residentes, ganhando salário baixo e trabalhando muito, vivendo em Fortaleza, apartamento alugado, enfim. Mas a Ilaninha nasceu, todas as vacinas foram particular. E eu brinco que era igual ao mercantil, né? Porque mercantil que a gente vai, ela pergunta se quer parcelar, e eu olho isso assim, não é porque eu vou já ter que comprar de novo, eu vou juntando parcela. Mas naquela época existiam poucas clínicas de vacinação particular. A gente morava lá em Fortaleza e eu chegava na clínica particular com o nosso cartãozinho e parcelava. E todo mês era aquelas parcelas. Hoje a gente tem facilidades de Verdade. pacotes vacinais parcelados em 10 vezes, 12 vezes. Então, assim, é Muito mais algo que... fácil. E por que nosso sonho da faculdade, desde que eu citei também, desde a faculdade a gente fala em que tem uma clínica de vacinação, ou seja, a gente tem 18 anos de formada, há mais de 18 anos a gente tem essa consciência, porque nós somos apaixonados por prevenção. Inclusive, enquanto pediatra, é uma frase que eu digo muito, eu estou aqui para tratar de doença também, mas meu principal papel como pediatra é prevenir a doença, é prevenir um atraso de desenvolvimento, é dar um diagnóstico Verdade. precoce, porque faz a diferença. E, Elana, tem vacinas que tem um momento, Sim. entendeu? Então, às vezes, se tá faltando numa rede pública, tem vacinas que tem aquele momento. Fala uma que tem aquele momento que tem que tomar, naquela janela ali. Na verdade, a maioria das vacinas, a gente pode começar em qualquer momento. Certo. E, às vezes, me pedem para escolher. Uhum. Eu digo, não faz isso comigo, não. Por quê? Porque a gente não sabe, não tem a mais importante. Isso. Claro, se eu tiver mesmo que fazer Uma escolha. então, vamos né? aqui, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, eu tenho vacina pneumococo. Vou dar aqui um exemplo. Hoje, a gente tem a pneumo 20. É uma vacina protege contra pneumonia grave, meningite pneumococo. É uma vacina importantíssima. E a que a gente tem na PNI é a pneumo 10. Inclusive, deixa de fora lá um dos principais subtipos para a criança, que é o 19A. Então, se eu tiver que escolher entre ela e uma outra que vai dar uma proteção maior, mas não é tanto assim, eu digo, pois já que a gente não pode, vamos priorizar aqui Olha. e vamos... A gente faz toda essa programação de acordo com o que a família quer. Às vezes é Perfeito. mais de um filho, a família inteira. Então, isso é muito importante. E eu estar dentro da clínica faz essa diferença. Porque eu sou apaixonada por imunização. Imunização, ela muda todo dia, todo dia. Eu digo, pediatria, eu estudo muito, mas não preciso estudar todo dia, mas vacina eu preciso. Eu digo muito isso para a nossa equipe, porque vacina muda a tecnologia aqui, e a gente tem que estar ligado, porque vai chegar uma vacina no Brasil, eu tenho que estar ligado para já falar com o fornecedor e ter esse prazo e avivar. Agora, recente, a gente teve ano passado muitas perdas, muitas doenças bronquiolite, que afetou principalmente crianças, né? E a Vivat, ela é uma das clínicas que primeiro chegou com essa vacina no Ceará. Não foi só, gente, clínicas em Fortaleza, lá na capital não tinha. A Vivat tinha aqui já. Sobrou os Estados Unidos, Então, né? assim, Então, vai chegando. Mas a gente está ligado. perfeito. A gente está com contatos, a gente está vendo quando vem, quando sai. Por quê? Porque se eu dou falta, vacina falta. Olha, às vezes eu quero vacina, não tenho.
Por quê? Porque as pessoas veem a doença e vão, aí, como é que eu faço? Né? Uhum. Então, assim, a gente tem que ter esse... E a gente hoje tem essa preocupação de não deixar faltar. Claro que às vezes é o que não depende da gente, mas, gente, prevenção é tudo. Então, tudo que a gente pode prevenir na vida. Então, trabalhar com prevenção é muito gratificante, mas é muito difícil. Perfeito. Graças a Deus que a consciência vem chegando cada vez mais. E a gente tem que incentivar sobre isso. Em cada ramo, gente, a prevenção. Lá no escritório a gente trabalha na área civil, criminal, previdenciária, mas até no criminal a gente faz consulta também, porque a gente tem que incentivar isso no Brasil, essa questão da prevenção, né? Mas eu queria entrar num tema Daí, só aqui. assim, falando em prevenção, só cortar aqui um pouquinho. Quando a gente fala em empresa, a gente falou aqui muito em criança, mas a vacinação ela é todas as idades. Inclusive, a gente faz muita vacinação empresarial. E aí vem um custo. A gente tem um valor especial, tudo a gente consegue com o fornecedor, dependendo da quantidade de doses, e a gente faz vacinação empresarial. E hoje as empresas, elas vêm se conscientizando. Às vezes a gente pensa no custo, mas pensa o custo do funcionário com atestado, o custo do funcionário que se Perfeito. afasta, porque cai tua produção, você está pagando sem ter o funcionário. Então, joga Quanto isso na custa? balança e veja quanto custa. Mas isso é uma boa para poder colocar uma conscientização nas empresas. Porque você estava falando aí, se eu for levar para o meu negócio, tem tudo a ver. Prevenção Com com o que a certeza. pessoa paga quando está doente. E isso aí é algo bom para as empresas. Eu estava pensando também nisso, entendeu? Aqui no Nordeste, essa conscientização está chegando. A gente tem muito contatos de empresas que têm, né, ali na região sul-sudeste, lá, eles já têm essa cultura maior da vacinação empresarial, mas eles ligam para a gente porque eles querem pontos de apoio em todos os estados. E a gente começou muito com essas empresas. Hoje a gente já tem muita empresa local que tem essa preocupação com seus funcionários. A nossa clínica, inclusive, vacina influenza, né? Todo ano, inclusive esse ano a gente está tendo surto. A vacina chega dentro da nossa clínica, os primeiros a terem acesso ao nosso, eles já sabem. Todos os funcionários recebem todos os anos a campanha. E vai ter lá no SUS. Tudo bem, mas aqui chega primeiro, aqui é uma proteção maior. Vocês todas vão se vacinar, porque elas se vacinando, elas estão protegendo a elas, mas elas estão protegendo também o nosso cliente. E isso é um tema perfeito, Elana, para tu levar para o Instagram, para as redes sociais, porque às vezes, como também o tema da Vlad de Concordo. prevenção, o seu também, porque às vezes o que é que acontece? As pessoas não fazem as coisas devido à consciência mesmo, ela não está se conscientizando. Por que é que muita gente antigamente morria simplesmente porque não lavava a mão, gente? Outro começava a lavar a mão, mas também não sabia lavar direito a mão. Entendeu? Então, a conscientização ela é muito importante. Isso aí que você falou, falar isso para os empresários, montar um portfólio e mandar para as empresas, né? Tem que ver a questão da ética, como é que ficaria essa parte aí, mas enfim, só aqui uma ideia. Mas nas redes sociais você pode falar à vontade sobre isso, porque realmente está protegendo o funcionário, a família e a empresa não vai parar, né? E os clientes, né? Os clientes, todo Também mundo, estão né? Com protegidos. certeza. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre maternidade, certo? A Elana tem dois. Tem um. Eu tenho também 3 filhos. E aí, nosso primeiro filho, ele é um pouco diferente quando a gente vai para o segundo filho, né? E o meu primeiro filho, primeira experiência, né? Então, eu confesso que eu voltava muito para o trabalho. Eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje, da importância da mãe, do pai, da maternidade, da presença e do tempo que passa tão rápido, né? E aí eu não tinha essa conscientização e também armamento, arquitetura para eu conseguir fazer todo esse malabarismo, né? E também entender que a gente não precisa dar conta de tudo. A primeira coisa, quando eu falo de maternidade, é a necessidade de você tirar isso logo da sua cabeça. Você não nasceu para dar conta de tudo. Pelo contrário. Quando a gente tem essa vontade, essa necessidade, isso é necessidade de aprovação. A gente não nasceu para dar conta de tudo, certo? Antes de vir para cá, eu tive que pedir ajuda para a moça que estava de casa para pegar meu filho com o meu sogro. A minha secretária está fazendo pagamento, os outros estão fazendo isso. Então, a gente não vive sozinha, a gente não precisa. Tirem da cabeça, mulheres, mães, avós,
qualquer pessoa do sexo feminino aí, de dar conta de tudo. Não é para dar conta de tudo. A gente não nasceu para dar conta de tudo. Pede ajuda, tá? E isso no início eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Então, e aí eu postava Red Bull. Não, tô trabalhando, tô trabalhando. Não, filho, não tô trabalhando. Sempre eu posto, deixa o homem trabalhar. Sempre eu quero mostrar para vocês que sim, a gente pode crescer financeiramente, a gente deve crescer financeiramente, mas também a gente também tem que pensar se a gente tem filho, também tem que pensar no que importa, porque tem mães agora clamando por um filho, clamando de joelho por um filho. Com certeza tem várias mães que depois a Elana conseguiu ajudar com positivo, né? Com tão positivo, mas tem algumas que ainda estão clamando por um filho. E você que é mãe está aí com seu filho, então pense em contribuir na vida dele, passa muito rápido, né? E aí eu queria saber como é que vocês, se vocês, a Larissa está no primeiro filho ainda, né? Pode ser que ela esteja vivendo um pouco ainda, né, de conciliar tudo isso. Mas vai passar bem rápido, Larissa. Quando você vê, você vai dizer, vala 10 anos. Às vezes eu olho para a Sofia, pro Neto, eu olho assim, gente. Meu Deus! Passa muito rápido. E eu queria entender, Vlad, assim, qual foi o momento mais desafiador de conciliar a maternidade com, com negócios, com a sua vida pessoal também? Como foi, assim, tu lembra de algum momento? Lembro demais. Assim, para mim, foi o nascimento do João Vitor. Eu É o muito primeiro? É o primeiro. Eu muito independente, quando eu casei com o pai deles, eu já era empresária, eu já estudava, trabalhava e assim, eu saía meia-noite, né, do escritório, mas o João ele veio de surpresa, né? Mas foi assim, a coisa mais linda, ele é a coisa mais preciosa da minha vida. E eu achava que era uma menina. E aí a menina já tinha um nome, Letícia. E aí eu tive um descolamento de placenta. E aí a médica, quando eu fui pro médico, ela disse, mãezinha, parabéns, é um menino. Ali o mundo desabou. A minha irmã estava comigo, e aí disse assim, Vládia, não fica assim, eu tenho um menino. E o menino, ele é muito pelo lado da mãe. E aí a médica disse assim, ó, E ela é tudo falou que com tu todas as vive hoje, né? palavras, o mundo precisa de homens íntegros, sinceros, honestos. Essa mulher profetizou sobre a vida do meu filho, que ele é tudo isso. Na Ele é tudo mesma isso. hora, gente, Deus é tão presente na minha vida que o Espírito Santo disse assim, João Victor. Até então era Letícia. Veio João Victor. E é João Victor. Só que aí trabalhei até o último dia, saí toda de cílios, maquiada, toda arrumada, porque primeiro filho, né, aquela cor toda. Casamos. Quando eu vi o João Victor naquele berço, eu sem trabalhar, no quarto, montei o escritório no meu quarto. Eu tive depressão pós-parto. Eu disse, o que é que eu vou Imagina. fazer com esse menino? Não, eu olhei, eu não sabia o que fazer com aquele menino, os peitos sangrando. E Autoestima eu baixa. comecei a lutar contra mim mesma, aquele sentimento que quando o menino olhava para mim, eu queria era correr. Correr, você acredita? E isso aí para mim foi um momento muito difícil dessa depressão pós-parto, que o pai dele trabalhava 6 por 1, então ficava muito pouco comigo. Eu sempre tive muito apoio da minha família, da minha mãe, nem se fala, né, do meu pai. Mas aí o segundo já foi mais fácil, mas assim, quando eu tive o João Vitor, ainda não tinha o GOV, assinatura eletrônica, eu me lembro que a Adriana, eu ainda anestesiada e assinando contrato em cima da minha barriga. Você acredita, gente? Sério. A do Heitor já foi mais fácil, porque já foi desejado, tem diferença de 4 anos. Mas foi uma gravidez muito conturbada, porque eu fui, na época que eu fui fazer a reforma da casa, para poder receber o Heitor, aquela coisa todinha. E minha mãe teve um AVC, o meu sogro Eita. faleceu. Foi um desmantelo. Mas, assim, ele com 15 dias nós já estávamos trabalhando com a cestinha. E, assim, a minha vida realmente é muito intensa. Eu sou aquela pessoa muito dominante. Eu tô dentro do negócio, eu gosto de estar dentro do negócio. Eu vim aprender a sair um pouco do negócio depois das mentorias, né? Que eu tinha também que ver que eu tinha que ser
mãe, mulher, mãe, e, gente, não é fácil conciliar. A pessoa dizer que é fácil, não é. Você tá aqui no meio de uma reunião, o telefone da escola toca e você sabe se você infarta, se você cai para trás. E aí diz assim, mãezinha, sobe logo um negócio assim na gente, Quando fala aí pronto. mãezinha. Aí você atende e assim, como eu falei para vocês, né, eu tenho duas crianças, né, e o Heitor, ele é uma criança muito linda, inteligente, especial, mas ele é uma criança atípica, é nível 1. Uhum. E Precisa de mais assim, cuidado, eles né? têm os estereotipismos, né, doutora, que eles têm dele, e eu tenho que ter cuidado também na alimentação e tudo, graças a Deus, a minha rede de apoio que eu tenho. Tenho que ter um motorista, um carro só para eles, porque senão como era que eu ia dar conta da empresa? Uhum. Hoje, eu sou divorciada do pai deles há 6 anos, Uhum. 6 a 7 anos, e assim, eu tive que tocar minha vida normal. Você sabe que tem muitos pais que eles não dão muita atenção para os filhos, depois se separa e mães que abraçam mãe e pai junto, né? E eu tenho que dar essa atenção, essa assistência, até porque hoje nós estamos vivenciando duas coisas diferentes. E quando eu descobri que eu era uma mãe atípica, foi no ano da minha separação. Gente, me separei num mês, mudei de casa. Quando eu fui para outra casa, a bomba. Heitor, autista. Por quê? Porque a família inteira no divórcio teve que fazer terapias, né? Uhum. E ele fazia, eu fazia, as crianças faziam, e foi quando a pediatra disse assim, vá na neuro, Uhum. toma dois na neuro. E o menino era diferente do outro, porque às vezes a gente acha que um é igual, mas são dois diferentes. Eu dizia, meu Deus, que menino mal educado, que esse menino é isso, menino é aquilo, eu não entendia nada. Foi quando eu vim entender que a criança, né, se conciliando a parte da empresa com os filhos, foi quando eu fui enxergar que meu filho era atípico. E aí, quando eu descobri que ele era autista, eu não sabia o que era autista, em 2019, foi com que eu passei a ter um olhar especial para o meu filho. Foi quando eu passei a amá-lo, porque até então eu achava ele mal educado do outro, o outro muito educadinho, o outro muito chorãozinho, né? E o Heitor, quando eu descobri, Entendeu? Quanto ele aí era eu lindo e fui para poderoso. cima. Gente, eu mudei de escola. Busquei uma escola que abraçasse meu filho, que eu não vou me esquecer, Petit Petit, viraram clientes, Uhum. viraram amigos, botaram pessoas para trabalhar só para atender o Heitor, entendeu? Então, assim, não é fácil conciliar as duas coisas, principalmente quando a gente tem um filho especial, mas ele me ensinou a amar, me ensinou a ser mais leve comigo, ele me ensinou a amar outros, a amar mais as outras As crianças, pessoas. as pessoas. Eu vejo as crianças hoje, eu já tenho um outro olhar. Às vezes até meu olhar já é clínico, às vezes eu digo, mas assim, dá uma olhada aqui nessa criança, que essa criança aqui é especial. Então, assim, até teve psicólogos assim, você vai expor seu filho na internet para dizer que ele é autista? Eu disse, meu filho, ele é a pessoa mais linda desse mundo. Ele fez uma carta para mim tão linda e me entregou, que você não tem noção. Então, assim, ele é isso. O João Vitor já é um menino de 15 anos, mas ele tem 50 anos, entendeu? Então, assim, ele já trabalha, começou a trabalhar com 7 anos, hoje ele é jovem aprendiz, está dentro da empresa, disse que vai assumir, Oh, benção, entendeu? Vládia. Não, ele assumiu a casa, assumiu o controle de tudo. Às vezes eu tenho que mandar ele voltar. Vem cá, meu filho, volte aqui, que você só tem 15 anos. Uhum. E assim, ele decidiu se batizar nas águas, ele tá tocando violão porque ele quer tocar na igreja. Então, assim, se você vê, e eu tenho que dar conta de tudo isso. Entendeu? Então, assim, às vezes eu tenho que estar bem na minha cabeça, gente, porque lidar com a maternidade, lidar com empresa, não é brincadeira. Fora que a gente tem o nosso lado mulher, Com que a certeza. gente vai já falar, né, sobre isso. Isso mesmo. Esse lado mulher que eu não posso esquecer também desse meu lado. Não. E como a Vladia falou, essa questão de, eu tive que ter estrutura. Para você conciliar maternidade com negócios, com a sua vida pessoal, você tem que ter estrutura, tanto emocional como Isso. estrutura externa, né? Então, precisa a estrutura dela, né, nesse momento, tá, gente? Não vamos cada um com a sua vida. Precisa de um motorista, porque realmente você fazer o deslocamento, né? Aqui em Sobral, como é mais, a cidade é menor, já fica mais fácil, né? Então, eu lembro, eu sou muito ligada à questão de memórias, né? Memória de pertencimento, conexão de amor. Então, na maternidade, eu já, no início, né?
eu não tinha essa questão de pegar as crianças na escola, mas depois eu estruturei tanto a minha vida emocional como de empresa para que eu gerasse essas memórias neles, né? Ah, David, não consigo gerar essa memória, então gere outras memórias. Não tem importância, não se sinta mal, porque às vezes você não tem como pegar na escola. Tem mãe que realmente não tem como, 11 horas, vamos por aquelas SLT, realmente às vezes ela não pode, mas você tem como gerar outras memórias, tá bom? Não é momento aqui de comparação. Mas essa memória de pegar na escola, para mim, é muito importante. E depois que eu pensei sobre isso, então, em alguns momentos, como hoje, exatamente agora, alguém deve estar indo lá pegar, né? Já tem as pessoas específicas que estão indo lá pegar meus filhos, mas essa memória para mim é muito importante. Só que a gente só consegue entender isso, de gerar memórias para as crianças, da gente entender a nossa estrutura interna também e a externa que a gente precisa, se a gente parar e pensar e querer também viver isso, porque às vezes tem pessoas que não querem viver isso. Eu estava conversando com duas mulheres que são advogadas, ela de tarde, eu falei assim, mas tu tá fazendo o quê? De tarde no teu escritório? Não tem audiência à tarde em escritório de advocacia? Não são duas sócias? Tu tem outras pessoas que trabalham para ti? Tem. Assim, sexta à tarde. Ai, gente, vou com o escritório de advocacia. Será, gente? Mas, Sexta à Dai, eu tarde? trabalhei muito isso com a minha psicóloga na época, em relação a essa minha vida, né? E ela disse assim, Vládia, você é a melhor mãe que eles podem ter. Com certeza. Você tem que entender que é você. Esse de criar memórias, ele é muito bom. Quando eu vou buscá-los, quando dá tempo, às vezes o motorista está numa outra Mas tu demanda, gera mil outras memórias. quando eu vou buscá-los, eles ficam uma felicidade muito grande. Mas também quando eu não vou, eles já sabem, Com entendeu? Aí certeza. quando eu passo 15 dias fora, entendeu? Então, assim, tem coisas que eu que tenho que me trabalhar, sabe? Com É bom certeza. fazer memória, mas as nossas memórias tão intensas de uma outras formas, Isso, com né? certeza. Aí, é como eu estou dizendo, não é para a gente se comparar, certo? Isso. Porque se eu não consigo pegar na escola, eu tenho outras memórias. Você pode ter no final de semana, você pode ter outros tipos de memórias, de ir para a igreja, de ir para um cinema. Cada uma tem que ver o momento e como pode gerar aquelas memórias. É só a gente entender que tem que gerar as memórias, né? E tá Como, presente e no tá momento. Às presente vezes em você alguns vai buscar, mas momentos. você está aqui. Isso, Isso, É. né? Então, isso. eu acho que o que eu venho aprendendo muito, né, com a maternidade, você falou até, foram dois exemplos para mim, assim, e eu sempre, desde que eu fui mãe, eu morava em Fortaleza, a Ilana começou a estudar. Gente, você não tem ideia, quando ela começou a estudar, e lá tudo é muito distante. No horário que eu tinha de almoço, eu estava terminando Residência Nel. Não tinha Então, eu como. tinha horário de almoço, é quase CLT, é uma CLT, né? Tinha horário, tinha ponto. E aquele horário que eu tinha para almoçar, eu comia um chocolate dentro do carro, porque eu queria deixar ela no colégio. Eu queria pegar ela no colégio. Eu sempre fui assim. Então, hoje eu tenho uma rede de apoio maravilhosa aqui em Sobral, né? Mas de quinta eu que pego o Levi no reforço de manhã. E hoje eu estava mal, porque eu não ia conseguir pegar o Levi no reforço. Isso eu ainda tenho que me trabalhar muito. Mas o que eu venho cada vez mais, assim, trazendo é no momento em que eu estou presente, eu estar verdadeiramente Isso presente. mesmo, muito Isso é bem. mais importante. Eu digo muito, eu trabalho muito, gente, com mães, você falando de depressão pós-parto. Quantas mães sentam ali comigo? Eu trabalho com pós-parto imediato. Né? Quando o filho nasce, a gente olha, eu digo que a sensação é sempre essa, eu vou dar conta. Uhum. Eu Eu já era disse isso. pediatra quando eu tive a Ilana, e eu olhei e disse, eu vou dar conta. E eu achava que sabia, a amamentação, eu já dava aula, né? Uhum. Quando a gente tem, a gente vai aprender. Então, eu digo que eu sou outra pediatra, com outro olhar depois que eu fui mãe da primeira. E quando eu fui do segundo, vieram outras demandas, uma é diferente, um tem uma personalidade, outro tem outra. E eu estou ali aprendendo e ajudando essas mães. Eu digo muito, olha, esteja presente. Eu não Quando me estiver permitia, presente, gente, eu essa não me frase é muito boa. permitia ir para uma academia. Porque eu dizia, olha, eu dava plantão na época. Eu já tinha a empresa, estava abrindo a empresa, dando plantão. Então, tinha minha vida de pediatra de plantão, 2 plantões noturnos, 2 noites fora de casa. O que é que eu achava? Eu vou para uma academia, eu ainda vou passar 1 hora longe deles. Só que o que é que eu comecei a perceber? Que quando eu comecei a ter meus atos, a cuidar de mim, Muito o bem. momento que eu estava presente com eles, eu estava muito melhor. Então, é isso, é sobre você estar presente totalmente no momento certo. Eu Com acho que não tem certeza. como dividir. Por algum tempo eu quis dividir.
era assim, a mãe vai ficar aqui em casa, porque agora eu vou ser a empresária. A empresária vai ficar aqui fora, porque eu vou entrar no meu consultório, eu vou ser a pediatra. Eu vou sair com meu esposo para jantar. Não Agora, tem como. gente, nós não somos mulheres divididas, nós somos completas. Então, é botar o sujo embaixo do tapete, achar que eu vou estar lá no meu consultório e a cabeça da mãe não vai estar pensando. Achar que eu estou aqui, não estou pensando se deu tudo certo, eu sei que deu. Meu filho já chegou em casa, já deve ter chegado. É assim. Mas você tem que saber se permitir não ser a perfeita. Com Porque certeza. é quando você Concordo. aceita essas imperfeições que a gente vai estar bem. E naquele momento eu vou ser deles. Eu vou. O filho da Dai estuda com o meu, e eu acho que ela vê assim. Tem até o grupo de mães no colégio que tem Ela é um bem festival. ativa, Então, Elana. gente, eu tento, porque eu amo. E eu tô vendo, esse ano é um festival do colégio que tem, que ele puxa muito, né, da gente também. E era o primeiro ano do mais novo nesse festival, então tudo novidade, ele super empolgado. E é o último ano da mais velha, que é o último ano que ela tem, que ela já está no segundo ano do ensino médio. E eu estava com duas sensações. As lembranças que eu tive com ela, de andar naquela carreata ali na rua, de tão bom. E aquela saudade, eu vendo ela já nem tão empolgada, porque ela já está mais preocupada com prova, com tudo. E a empolgação dele do outro lado. E para mim, eu disse, meu Deus, vai já passar. Uhum. E eu queria estar dentro. E estava o máximo que podia, né? Então, eu tomava conta do Instagram da me perguntaram quem era que estava tomando conta do Instagram. Se Elana. quiser contratar, viu? E Aham. aí eu tentava, vamos, mande. Mas tentava na medida do possível. Como quando eu não pude estar presente naquele sábado, que eu estava em São Paulo em um evento, e eu não acredito. Na mesma hora eu que veio aquela Culpa. culpa. Mas E não eu, é pra ter. oxi. Tia mãe, que eles chamam a minha irmã de tia mãe. Tia mãe, você pode ir, a felicidade da minha irmã estar lá com eles. E mandou fotos, e ele super feliz com a presença dela. Então a gente tem que se permitir. Eu ainda trabalho muito isso comigo. Eu Mas me permitir deixar ser ajudada como mãe. E só assim, resumindo que eu já estou até respondendo aqui, mas quando foi o meu maior, eu fiz assim, momento assim de, meu Deus, foi quando eu vi a Ilana entrando na adolescência. Ai, meu Deus. E aí Faz quanto tempo, Elana? a Ilana vai fazer 16 anos, né? Temos 4 Agora, né? anos e eu tive que ir para terapia, realmente. Porque, por mais que eu sempre tivesse feito tudo isso, de deixar no colégio e buscar, tenho a ajuda dos meus pais aqui, graças a Deus. Meu esposo, ele faz assim comigo, porque eu quero que o pai esteja também, viu? Ainda tem isso. Um dia na semana, a responsabilidade é dele. Embora eu sei que ele tem muito mais coisas do que eu para dar conta. Mas um dia da semana, na empresa, né? Mas um dia da semana, agora a gente é a sexta-feira, é a responsabilidade dele. E ele faz isso, porque ele também faz questão. Então, pô, nunca faltei o Festa das Mães, nem ele, dos pais, tô sempre presente. Mas quando a minha entrou na adolescência, aí eu disse, meu Deus, e agora, né? E aí eu comecei a me sentir culpada, olha, mesmo fazendo tudo isso, e você dizendo... E aí foi quando veio, eu fui para um terapeuta, Deus é tão bom que ele me botou no terapeuta, que tinha largado tudo para ficar com a filha. E a minha maior dor era essa. Eu nem sabia quando me indicaram e eu fui para ela. Quando eu comecei a conseguir soltar, porque a gente nem sabe qual é a nossa dor, eu não sabia que minha dor era essa. Só sabia que eu estava ruim. Emocionalmente, eu estava sobrecarregada. E ela foi conversando, a gente chegou a esse ponto. E ela largou tudo para ser mãe. E ela disse que quando se viu, ela estava integral dentro de casa com a filha dela. Integral, mas a cabeça irritada, porque ela gostava de trabalhar. Então ela disse, eu estava com a minha filha dentro de casa gritando. Então Eu não tava- tava fazendo Aí o que nada. foi que ela Tava fazendo o fez? papel dela. Inclusive foi para outra faculdade, fez que foi a psicologia, fez psicologia. E ela disse, foi exatamente essa frase que o tempo que eu tive terapia com ela, eu carrego para mim. É você estar Quando presente estiver totalmente no momento certo. Perfeito. Se eu estou aqui no podcast, eu tenho que estar aqui. E você, Larissa? Exatamente. Me fala aí um pouquinho dos desafios aí. É uma bebê? É um rapazinho. Um rapaz, desculpa. É, diferente de vocês, eu só tenho um, né? Que ele ainda é 3 aninhos. Uhum. Mas eu acho que pra mim foi muito difícil por eu ser nova, né? Uhum. Quando eu descobri a minha gravidez, eu era muito jovem, eu não sabia, eu não entendia. E até enquanto muitos amigos meus ainda estavam descobrindo o que ia fazer, o que fazer, eu já tive que assumir uma responsabilidade muito grande, né? Que foi ser mãe e a empresa ao mesmo tempo também. Mas quando ele tinha, acho que uns 9, 10 meses, ele teve pneumonia. E foi um momento muito difícil para mim.
Porque eu tava na empresa, eu tava na faculdade, eu tava sobrecarregada. E eu achava bonito aquilo de ser sobrecarregada. Tem gente que acha. Eu achava bonito mesmo. Eu postava no meu Instagram, Não é hoje eu não bonito. consegui almoçar, hoje eu não consegui fazer isso. Era uma Correria. coisa... Exatamente. A vida é E, sofrida. e eu tive que parar, porque ele ficou internado 15 dias. Eu tive que parar tudo para me poder. Claro, a gente vai ficar. A gente que acompanha pode ter rede de apoio, pode ter tudo, mas a gente quer ficar ali, né, naquele momento. E quando eu parei, que eu notei assim, meu Deus, o que, que eu tava fazendo? Porque era uma gripe que ele já tinha tido, e aí eu dava uns remédios, aí passava, não dava toda aquela atenção pro meu filho, né? Quando eu tive ele, eu fiquei assim, acho que uns 6 meses só em casa, né? Em casa o tempo todo, em casa o tempo todo, em casa o tempo todo. E eu me sentia muito inútil. Eu via ali meu marido sempre na atividade, sempre fazendo as coisas, e eu me sentia. Eu tinha muito aquela ideia de que eu não podia depender dele, né? Eu tinha muito essa ideia. Que até ontem, quando eu estava conversando com a minha mãe dizendo que eu viria para o podcast, ela disse, Larissa, quem era, né? Porque eu tinha muito essa ideia de que, eu tenho que trabalhar, eu não tenho que depender, não. Eu tenho que fazer minhas coisas, ele tem que fazer as dele e segue a vida. Eu sempre tive essa ideia. Quando a gente começou a empresa juntos, eu mudei, né? Porque, como você estava falando, o meu período da tarde é pro meu filho. À tarde eu tô com meu filho, à tarde eu não tô no escritório, à tarde... Porque à noite eu não consigo por causa da minha faculdade. Então, o período da tarde eu tô com meu filho. Algumas vezes à tarde eu não consigo, mas eu sempre tento encaixar ali na rotina para mim ter esse tempo com ele. Muito bem. E esse tempo que ele ficou internado foi o momento mais difícil para mim mesmo na maternidade, que eu me sentia assim. Tanto é que depois disso ele adquiriu rinite, né? E aí, de vez em quando, ele tem umas crises e eu tenho que estar sempre acompanhando. E eu percebi que antes dessa pneumonia eu não tinha todo esse acompanhamento com ele. Hoje em dia eu já consigo, eu já percebo que ele também precisa da minha atenção. E que o meu marido, ele serve para me auxiliar. E não que eu preciso dar conta de tudo. Antes da gente, 1h30, viu, de podcast, Vixe, Maria. pense como a gente Tem que conversa. marcar A conversa tá boa. Marcar o segundo. Antes da a gente vai estar indo pro finalmente, mas para resumir, não resumir que não tem como resumir maternidade, mas assim, o ponto principal da maternidade é a não comparação. Sim. A frase que a Elana falou é perfeita. Esteja presente quando você estiver presente. Ela consegue passar a tarde, a outra consegue passar o dia inteiro, outra consegue pegar na escola, a outra consegue pegar na igreja, a outra consegue pegar o final de semana, mas é conexão, é olho no olho, esteja presente quando estiver presente. Então, se não consegue pegar todo dia, qual o dia que você pode? Né? Porque às vezes também a gente conta historinhas para a vida da gente e tem inúmeras coisas e eu dou meu carro para você agora. Se eu não fizer uma sentada com você em meia hora, precisar de meia hora e eu ver aqui 10.000 coisas que você faz que outra pessoa poderia fazer ou que alguém na sua empresa está agora no Instagram enquanto você está fazendo o que ela deveria estar fazendo. Então assim, talvez todo dia não consiga, mas eu tenho certeza se a gente colocar uma sexta-feira, ou um dia na semana, ou um sábado para você desliguei meu celular, vou passar aqui meia hora com essas crianças. Meia hora, contada aqui. Será que não tem como, gente? Que vida louca é essa, mãezinha? Né? Uma vez eu vi uma mulher, tem 3 empregos, filha. Tu tem 3 empregos, tu tem filho, tu tem marido, tu não tá vivendo, ou então tu tá assim à porta de separar 3 empregos, 3 filhos, um marido, ia falar 3 maridos, um marido, né? E outra, ele tem condição financeira que possa também contribuir nessa parte. Então, às vezes a gente conta histórias para as nossas, para os nossos erros. A gente tem como não se comparar com a vida de ninguém, porque antigamente eu não estava conseguindo ir, mas hoje eu consigo ir a tarde inteira com a minha filha, eu já não consigo, eu também, para ensinar, eu já também não gosto de ensinar a tarefa, né? Eu já me estressa um pouco. Então, o que é que eu faço? Eu já tenho reforço. Mas já tem outra mãezinha que gosta. Eu já tenho a Maura, vou dar um beijo, Maura, se estiver ouvindo. Ela ama ensinar a Helena. Então, ela já tem essa habilidade que eu não tenho, então eu não posso me comparar, entendeu? Já a outra pessoa pega na escola, eu já consigo pegar, entendeu? Eu vejo muito ela indo para a igreja com o filho, acho mais linda aquilo ali, aquela conexão. Ele já está conseguindo ajudar na empresa, já outro filho não ajuda. Então, a primeira coisa é a gente não se comparar, a gente tirar essa culpa, certo? Porque não tem como a gente viver só maternidade. Nós somos espírito, alma, corpo. Se a gente ficar nisso, a gente vai ficar
culpado o tempo todo, não vai ser leve a nossa vida na empresa, nos negócios, né? Então, eu amei essa frase, eu vou começar a postar no Instagram, esteja presente quando estiver presente. Isso serve para o seu cliente, olho no olho com o cliente, gente. Isso serve com o marido, com o namorado, isso serve com os filhos, né? E aí, para a gente finalizar, eu queria que cada uma falasse por que, Larissa, você escolheu a Dai para ser sua mentora. Me fala aí. Na verdade, como você mesmo sabe, eu já estava há um tempo, né? Eu passei bastante tempo acompanhando. Namorando, né? Desde o ano Sim, passado. bastante. De outubro, né? Foi a primeira Aham. vez que a gente se falou. E eu ficava sempre. E você, né, mandando mensagem, Larissa, vamos participar. Acho que teve uma imersão, não foi? Que eu Uhum. participei. E eu achei fantástico. E por que eu fechei? Porque teve um dia que o meu marido estava trabalhando. E aí eu mandei mensagem para ele assim: amor, quando você chega em casa, a gente vai conversar. E aí ele chegou em casa já ansioso: meu Deus, o que foi? Meu Deus, o que que eu fiz? Aí eu vou fazer a mentoria. Aí ele, por quê? Foi por causa de um vídeo, né? Eu também vi o mesmo vídeo, que era um vídeo seu e do seu marido que vocês viajaram. E aí ele achou muito bonito. Ele falou, eu sei que foi por causa desse vídeo, eu sim, foi. Porque eu senti ali a parceria, né, de vocês, dele estar ali apoiando, você apoiando ele, e é necessário esse apoio que a gente Com tem com os nossos certeza. maridos. E aí ele disse, então vá. E aí foi quando eu conversei com você e consegui fechar isso. Mas eu acho que a minha principal dor, como eu disse, eu achava bonito a correria. E na primeira reunião que eu tive com você, você disse assim, eu odeio esse nome correria. Correria. Não vou nem falar E quem quando fez a você correria. disse isso, eu falei, meu Deus, eu falo isso o tempo inteiro. Eu falo isso o tempo É. inteiro. A minha mãe, ela fala assim, Larissa, tu tá pra inventar mais coisas pra tu fazer. Porque é o tempo todo fora de casa, fazendo uma coisa, fazendo outra, inventando uma coisa, inventando outra. E eu ficava totalmente sobrecarregada, estressada. Eu me estressava com o meu filho, que não tinha culpa nenhuma ali naquela situação. E aí, quando eu escutei você falar, eu odeio o nome correria, eu falei, meu Deus, eu me identifiquei. Eu Eu odeio, preciso, mas eu tô vivendo. Eu eu acho lindo. preciso entrar nessa mentoria. E aí, foi isso. Acho que foi esse o ponto principal quando você falou que odiava o nome correria. E eu vivia esse nome. Eu achava bonito. Achava Eu bonito, né? postava, meu Deus, hoje eu não conseguia almoçar. Hoje eu não. Hoje eu. Entendeu? Eu achava uma coisa muito bonita. E, gente, isso não comunica riqueza, prosperidade. Isso comunica assim, gente, tá tão sofrida, a bichinha não pode nem Exatamente. almoçar. Olha, entendeu? Não comunica isso. Comunica, gente, a Vládia num podcast. Olha, ela deve ter funcionários que fazem as coisas e tal. Isso comunica prosperidade. Olha ali a doutora Elana, com certeza tem várias pessoas que trabalham na clínica dela. Hoje ela tá no podcast, hoje ela tá malhando, ela se cuida, ela se ama, ela tem Sim. família. É outro nível de cliente que você atrai. Agora, se você ficar só quentinha, não comi, não almocei. Era Ai, meu desse Deus, tô jeito. morto, tô morto, tô morto. Morre logo, mulher, tu tá morta. É desse Né? jeito. Não façam Sim. isso. Pode ser que você esteja até vivendo assim, filha, só não posta, só não diz, né? Aham. Eu tenho uma amiga que ela postava direto linguiça. Amiga, quem não gosta de uma linguiçazinha? Mas assim, não É. posta, amiga. Só não posta uma linguiça, uma farofa. Sim, e aí? Sim. Não come tua linguiça e tal, só não posta isso. E aí, Vlad, por que que você... Eu vou aproveitar também e falar por que que eu escolhi a Vládia como também para cuidar das minhas marcas. Mas fala primeiro por que que você escolheu a Dai para ser sua mentora. Daí, assim, nós tivemos uma conexão muito boa, desde a primeira vez, né, lá em Gramareiro, numa imersão que nós estávamos fazendo. E, assim, eu vi seu jeito, sua maneira de ser, e você me convidou, né, para a imersão. Eu acho, assim, muito lindo seu jeito, a sua maneira de falar. E essa parte feminina. Ela é os corre, e eu é a parte feminina que eu preciso ter. Aquela feminidade, né, de ser Uhum. feminina e tudo. E aí, E a gente eu fez um teste na mentoria, a Vládia, que é... Mulher, peraí ainda, deixa eu entrar nessa aula aqui agora. Eu dei 300 assim, qual o seu lado feminino e masculino. Aí tinha até aqui, o meu deu 380, só masculino, viu? Foi esse. Deixa eu entrar nessa aula agora, porque eu... Porque, gente, é algo assim, porque é muito dominante, né? Muita coisa para Mas você todos nós resolver. temos que trabalhar algum ponto, né? Tem que trabalhar esse ponto. Mas assim, aí eu vim, né, para a imersão, foi maravilhoso, foi muito interessante. Tem uma conexão muito boa, porque também a gente entra também na parte da espiritualidade, a gente não pode deixar isso fora, né? Como você disse, Uhum. somos corpo, alma e espírito. Isso aí para mim Sim. foi fenomenal. E aí quando eu vim para cá, para a imersão, né, eu tava com o namorado e eu pedindo, por favor.
Assim, até ele disse, menino, que bênção foi essa daí? E uma coisa assim que eu vou lá e você vai lá, abre logo a porta do carro, pede lá o garçom, dá logo a mão, pede logo as cores, né? Vai se atropelando. Então, assim, tem coisas que realmente a gente precisa trabalhar, gente. certeza. E assim, e você. E a Vládia, depois da imersão dentro do carro, e ela não vai sair, não. Ele teve que abrir a porta pra ela. Não, e assim, é porque. E juntou também, né, o Map Life com a outras mulheres, Uhum. né? E a gente ter aquele tempo realmente para poder ler a palavra de Deus, para a gente poder treinar, malhar. né? E aí eu botava Map Ler. Life 1/21, aí o pessoal, Que é que é isso aí, menina? Eu 2 não sei o que, eu bem na academia, né? E aí o João, mãe, hoje não vai botar não, Map Life. Vala, João, me esqueci. Entendeu? Tá Então, vendo como assim. isso interage com outras pessoas, né? E aí o pessoal querendo saber o que é. Então, assim, aí você vê outras fazendo e, gente, conexão, pessoas, elas gostam de pessoas, pessoas atraem pessoas. Eu lembro que eu estava na mentoria, que eu tive fazendo a mentoria, e eu estava no carro ouvindo, saí da empresa e estava ouvindo no carro. Uhum. Então, assim, você é maravilhosa, extraordinária, você é transbordo, Dai, você é uma pessoa iluminada, a sua história ela é linda. O Oséias, por ele ser esse profissional que ele é, eu lhe digo porque eu já ouvi de boca de outras pessoas lá em Fortaleza, viu? E de assim, realmente ele é o cara. Simples, humilde, é uma pessoa inteligentíssima. E assim, eu vejo a sua família como um exemplo de vida. Vlad, defeito tem. Todo mundo Mas tem. você puxa a gente a fazer, a falar, a se O posicionar. melhor lado, né? Ela puxa o Venha melhor. pra Sim. cá, deixe o seu legado. Essa semana eu fui convidada para poder fazer o meu livro. Ai, que Aí você lindo. disse assim, Vládia, você falando, eu fui para meus filhos, aqui é o legado para me deixar para os meus filhos, né? Então, assim, imaginou o seu filho tá Com lá certeza, e lendo dizer assim, seu olha, que a minha livro. mãe lendo meu livro. Gente, isso é muito bom. Muito Então, assim, lindo. são muito poucas pessoas que são transbordo. E a palavra que eu tenho para dizer para você é que você é transbordo. Amém. E você? Por que você me escolheu, Elana, para ser sua mentora? A Elana já veio de outros locais, não Sim. estava gostando. E assim, eu sou. E eu resumo numa palavra. Você deixou eu ser eu. Muito E bem. melhorando o meu eu. Viva a beleza de Porque ser você, é o que eu em boto no meu outros livro. lugares que eu já tentei, as pessoas tentavam mudar. Me tentavam para que eu entrasse em algum local, eu me encaixasse em algum local, eu tenho que mudar. E não, eu acho que é ser verdadeira, é ser o seu jeito. Claro que eu preciso mudar muita coisa ainda, né? Mas, inclusive o desafio, quando começou, eu me lembro que eu fui lá no privado da Dai e fiz, ai, que besteira. Mulher, eu já faço isso todo dia, eu ficava postando isso aí. Não. Olha, todo dia eu já vou pra academia, todo dia eu já faço minha oração. Ler 3 páginas, era 5 por dia, eu leio um livro todinho. Que era outra coisa, nem lembro agora. Era Se cuidar. o se cuidar. Eu já me ajeito Mulher, eu todo já dia. faço isso todo dia. Tu quer que eu vou fazer meus que quer. Se eu for parar para fazer isso, lembra a frase que eu te disse? Eu não vou ter tempo de fazer. E aí ela conversou de uma forma comigo que eu fazia realmente. Tudo isso, mas de uma forma inconsciente. E é importante você ter consciência do que você faz. É verdade. E eu fazia todo dia. Hoje, antes de vir para cá, eu já fui para academia. Porque eu gosto. Mas eu ia inconsciente. Hoje eu sei, eu tô fazendo isso por mim. Isso. E a pessoa que mais tem que estar cuidado, gente, que a gente mais esquece é aquela que mais anda com a gente, né? Sou eu mesma. Muito bem. E eu venho com... Depois a gente... Disso, E outras mulheres falaram eu pra ainda você. perdi a blusa preta, que eu brinco com ela até hoje. Que eu já tenho tantos outros desafios. Eu vou ter que ganhar a blusa preta. Por causa de um dia. E uma mulher parou no shopping Hã? Você falou que uma mulher parou no shopping pra dizer que estava acompanhando. Foi nesse dia. Mas aí, o que foi que eu postei? Ele tinha um corpo. E eu disse, eu não vou treinar dia de domingo. Dia de domingo eu não treino, dia de domingo é da Ela minha botou família, o pé. mas até hoje é. Eu não... Gente, era da minha família e era. E é. E aí, é o dia que eu dei pra estar com meu marido, que a gente acorda, vai à missa, tudo. E aí eu disse, postei o corpo, eu botei meus pés pra cima na cama. Aí eu tava sendo eu no grupo, gente, eu amava isso que eu podia ser. Lógico. Aí a Day disse assim, o que é isso? Aí eu disse, meus pés, minha filha, meu corpo, descanso faz parte do meu corpo, então hoje é dia de descanso. E eu gostei de ser eu, e aí eu brinco com ela que eu tenho que ganhar essa blusa preta, porque assim, Com são certeza. vários desafios
outros que, esse realmente hoje eu tenho maior consciência, mas já fazia. Mas vieram tantas coisas, inclusive aquela sala secreta eu estava num momento tão difícil na minha vida, e quando eu sentei ali, difícil que eu digo profissional, sobrecarregada, e quando a Dai disse assim, onde tem uma dor, olha para o gestor, aquilo ali caiu para mim assim. Ai. Inclusive, naquela tarde, eu disse, eu não vou não, eu não vou não. E meu marido vai. Vá, minha filha, você vai, fica um pouquinho e sai. Um pouquinho, eu queria que ela continuasse mais, né? E ali, a partir dali, tantas mudanças vieram. E eu comecei a entender também como empresária que, às vezes, a gente tem que ter atitudes, a gente tem que fortalecer culturas dentro da nossa empresa e tomar decisões que, pensando em médio e longo prazo, eu não digo nem longo, porque já... Digamos, quem tem que fazer aquela faxina para ela ir. Que é exatamente, hoje eu ainda sou muito sobrecarregada. Eu quase não consigo entrar em aula ao vivo, né? Eu faço parte de grupo de casais de oração ontem. A Dai mandou o link, eu disse, Dai, acabei de chegar em casa. Mandei a foto para ela, a gente coordenador de um dos grupos católicos aqui em Sobral. E ontem era a reunião do grupo. Nós não podíamos faltar. Mas eu estava ali. E doida para Paula também, mas eu sei que eu estou agora no caminho certo de ter esse tempo maior. Com certeza, tá no processo. Consciência eu já tenho muito mais, então eu já venho, eu sei que eu estou no processo certo, ainda tenho muita coisa, mas me trouxe. E eu nunca esqueço, a Dai chegou, eu ia para um evento dela, não pude, porque chegou uma visita em casa, e ela foi deixar para mim um livro. Nesse dia que ela foi, na clínica do meu esposo, eu estava em reunião com a equipe, e eu saí um pouquinho para falar com ela, ela me deu um abraço, fez uma oração, e foi ali que eu senti. Então, quando você falou que ela transborda, eu sou muito de energia, de sentimento, eu disse, estava com a Ju, né? E eu disse, Ju, eu vou. E fui com medo, porque eu achei assim, vai ser mais uma que eu vou e vou dizer, não dá para mim. Porque eu já tive que sentar em locais onde meu sorriso tinha que mudar. A minha forma de falar tinha que mudar. Porque eu tinha que ser daquele jeito. A minha forma de... Então, assim, gente, esse autocuidado, ele não é sobre aparência, ele é muito além. E a Dai traz isso. E, assim, outro dia eu tava meio... E meu esposo fez o que eu até te falei, foi... Manda mensagem pra Dai. O bichinho ficou aperreado. Eu vou aperrear a Dai com isso. Era uma decisão que eu tinha que tomar dentro da empresa. Manda mensagem pra Dai, vou não. E depois ele disse, por que você não mandou? Eu disse, não, mas na hora. Mas assim, pra ver a confiança, né, que ela já transmite. E ele vê a confiança que eu tenho nela. E ele disse, manda mensagem, né? E hoje eu sei que eu tenho que tomar decisões desconfortáveis. Eu tenho que mexer um pouquinho com o meu... Mas para que mais na frente eu tenha esse tempo maior. E eu sei que hoje eu estou no caminho. Tá no caminho. Ainda, hoje é o terceiro dia sem almoçar, viu? Não, corta. Não pode voltar. Terceiro dia que hoje também eu não vou conseguir almoçar, gente. Daqui eu vou ter que atender direto. Mas eu vou chegar nesse momento. Por quê? Porque hoje eu tenho a consciência de que eu tenho que ter o tempo para almoçar. E esse é o principal. Porque eu não tinha... Eu tenho uma palavra para te falar. Vou te cortar aqui. Vá. Hoje pela manhã eu estava conversando com essa empresária e lembra que ela falou, quando eu fui, ela recebeu a chave e Deus tinha dito que ia ser em setembro, que uma obra dela estava embargada. Estava embargada, sabe por quê? Porque tinha uma pessoa que era braço direito dela na empresa que estava adoecendo todos os funcionários. Por isso que ela não tinha recebido ainda. Quando esse braço direito dela saiu, as coisas começaram a fluir. Entendeu? E aí, quando ela fala braço direito, ela está dizendo que a pessoa que está ao seu lado, que a gente acha que está. É aquela, né? E você me ensinou também, assim, Vládia, quando saia. Saia que Deus vai mandar melhor. Melhor. E você começa a profetizar. Também Senhor, aprendi isso. Manda Senhor, melhor. manda melhor. Eu já me vi sozinha dentro da empresa. Fizeram um complô, saíram, lembra? E Deus mandou melhor, porque as palavras, ela tem poder. Com certeza. Então, tome a decisão. Eu estou falando isso porque eu recebi pela manhã, eu recebi para mim e estou lhe passando para você. Isso é ser transbordo. Com certeza. E aí, eu escolhi a Vládia, né? E a empresa dela para cuidar das minhas marcas, tanto as minhas como a do meu esposo, pela experiência, pela mulher que ela é, pela mulher que ela representa e pelos resultados, tá? Porque não é só porque ela é linda, poderosa, não, é porque ela tem resultado.
ela tem resultado de marcas grandes, ela tem resultado, ela tem uma cliente que mora hoje em dia na França, a Ana Lucchini. Ela tem resultado de grandes plays, ela tem resultado contra grandes marcas, então não tinha como eu não escolher você, meu amor, para cuidar da nossa empresa. Então, é como ela disse, não é só dar uma entrada, ela acompanha, ela verifica, ela dá um jeito, ela vê, e principalmente com sinceridade, com honestidade, com ética e trazendo sempre o melhor resultado para a gente. Então, muito obrigada. Não só obrigada em relação à sua pessoa, mas à sua empresa e aos seus colaboradores. Muito obrigada. Eu fico feliz porque, assim, ser reconhecido pelo seu trabalho é muito bom, é gratificante. E, assim, ouvir da sua boca, né, palavras, assim, como minha cliente, né, e eu como sua mentorada, para você ver como é uma troca de confiança, né? Com certeza. Entendeu? Então, assim, e isso é muito gratificante para um profissional. Viu? Perfeito. Eu que agradeço ter você como uma amiga. Amiga e mentora. Amiga Então, e mentora. eu quero brindar aqui para a gente finalizar. Quero agradecer a vocês por esse momento. Quero que cada uma faça um breve agradecimento para a gente finalizar. Você gostou, Larissa? Eu adorei. Foi seu primeiro? Foi meu primeiro podcast, nunca participei. E Que foi, bom. Foi bem leve, Foi né? bem leve? Foi ótimo. E você, doutora, ela não gostou? Amei. E mais uma vez, olha, quando a Dai falou, convidou, eu disse, não, dessa vez eu tenho que aceitar. Terceira vez que convida, eu não vou, né? Ficar feio. Gente, mas eu sabia as pessoas que eu tinha que estar aqui. Eu disse, não conheço nenhuma das duas, mas vamos lá, então. E ouvindo essas histórias, a gente vê que a gente tem, Deus sabia a conexão que tinha que colocar, né? Com certeza. Então, espero, assim, como vocês contribuíram muito, cada palavra aqui para mim hoje, a gente possa estar contribuindo também. E obrigada, Dai, pela oportunidade, mais uma vez, né? Eu queria só falar que, por eu ser a mais jovem, também gostei da experiência que vocês compartilharam, né? Porque vocês são mais experientes, têm mais tempo, né? A gente acha que as pessoas que já estão ali não passaram por toda a dificuldade que a gente está passando, que a gente passou. E foi muito bom ouvir da doutora Elane, também estava falando com ela ali no início, da Vládia. Foi muito bom poder compartilhar esse momento com a Dei também. E obrigada. E você, Vládia? Eu fazer igual a doutora, também não tinha como não vir, né? Mas, assim, eu sou muito feliz, sabe? Eu vim com muito amor, vim à noite, né? Vim com vontade. E as palavras que nós estávamos conversando no carro também tem tudo a ver com isso aqui. Eu tô, assim, muito feliz em conhecer vocês. E foi Sobral leve. é sua. É Sobral, é leve. minha. Sobral é Sobral nossa. City. E, pessoal, para a gente finalizar, eu quero te dizer, mulher, mãezinha, que você não se compare com outras pessoas. Você nasceu para ser você. Você nasceu para transbordar. Você nasceu com uma identidade. A sua identidade é o seu poder. Muitas pessoas falam: ah, minha empresa, meu poder, sei lá, meus negócios, minha estrutura, mas é a sua identidade. Deus fez tudo com a palavra, mas você, especificamente, você, homem e mulher, Deus fez com as próprias mãos. Então, sua identidade é o seu poder. Descubra o seu poder através da sua identidade, que é ser imagem e semelhança de Deus. Então, se você é imagem e semelhança de Deus, você é poderosa, você é próspera, você é abençoada, você é abundante e você tem um propósito claro e grande de transbordar na vida de milhares e milhares de mulheres. Eu falo muito para as minhas mentoradas que elas são rainhas e toda rainha tem um povo. Falo que elas precisam deixar um legado. A história de cada uma aqui, se a gente tivesse mais tempo, a gente passar o dia todo falando cada história, cada coisa que elas passaram, contribuíram para elas chegarem até aqui e também vão ativar vocês através dessas histórias. Então, conte as histórias de vocês e vivam simplesmente a beleza de ser você. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Amém. Amém. Pronto.